Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Yamato minha no início. Capítulo 1. A Ilha dos Brócolis do Novo Mundo é um país membro dos Dragões Celestiais. Já se passaram 3 anos desde que Yefan viajou para este terrível mundo de piratas. Embora a Ilha dos Brócolis seja um país membro, ela tem a proteção da marinha. Mas os tempos estão difíceis para o país. O rei da Ilha dos Brócolis, para pagar o ouro celestial. Todos os anos, um grande número de armas é comprado de Doflamingo para atacar vários países vizinhos. Depois que Yefan cruzou, seu pai barato morreu em batalha e sua mãe morreu de tristeza excessiva. E Yefan, que não quer ir para o campo de batalha, precisa pagar altos impostos todos os anos. No mundo de One Piece, sem mencionar o quão terrível é a guerra, com um corpo mortal como Yefan, qualquer poder da fruta demoníaca pode atingi-lo sem. Yefan nunca se juntará ao exército. Tal exército, mesmo que a Ilha Brócolis fosse o lado vencedor, as baixas seriam surpreendentes. Hoje houve uma batida violenta na porta de Yefan. Quem bate a porta assim costuma ser o responsável pela tributação. O humor de Yefan ficou imediatamente tenso. Haverá outro aumento de impostos? O imposto deste ano já foi pago. Por que você devolve? Abrindo a porta, Yefan viu um titã de 6 metros de altura. Vestido de preto, parece um morcego gigante. O visitante, Yefan, o reconheceu imediatamente. Bestas Pirates ficou em primeiro lugar entre os 3 tabuleiros principais, Flame Calamity Ember, uma rara família lunaria dona da antiga forma pteranodonte da fruta do dragão Zoan. O monstro mais poderoso de Kaido, como esse cara poderia aparecer na frente de uma pessoa tão pequena como ele? A voz de Yefan tremeu um pouco. Este é um homem forte que pode destruir sozinho toda a Ilha dos Brócolis. Senhor, o que você pode fazer com um homenzinho como eu? Ian Calamity Ember disse em tom frio. Seu nome é Yefan? Sua mãe é Ekaterina? Yefan ficou chocado ao ouvir isso. Como você pode saber o nome de mim e da minha mãe? Flame Calamity, isso mesmo, mestre Yefan, por favor, venha comigo. Sua mãe fez um contrato de casamento com a mãe da senhorita Yamato, Elizabeth, e eles se casaram quando você tinha 25 anos. Ao ouvir essa notícia, Yefan foi como um raio vindo do nada. Na verdade, eu queria me casar com Yamato, e isso foi decidido pelas mães de ambas as partes. Eu não esperava encontrar uma coisa tão estranha. Yefan estava prestes a dizer algo para suspirar sobre o destino. Ele foi segurado diretamente por uma grande mão, e Ian Calamity Jin levou Yefan diretamente para o céu, voando em direção à Ilha Fantasma ao longe. Em uma sala enorme, Kaido está sentado em uma cadeira enorme. Yamato, de cabelos brancos, olhou fixamente para o pedaço de papel em sua mão. O conteúdo acima acabou sendo um contrato de casamento. Um contrato de casamento que sua mãe fez com outra mulher. Kaido disse, este é o último desejo de sua mãe. Espero que você se case com aquele homem chamado Yefan. Se não quiser seguir o último desejo de sua mãe, você pode matá-lo com uma massa. Depois de falar, Kaido saiu da sala com seu jarro. Kaido não se importa com esse contrato de casamento. Aos seus olhos, nenhum homem neste mar é digno de sua filha. Por se tratar do contrato de casamento da esposa falecida, se a filha Yamato cumpre o acordo da mãe não tem importância alguma aos olhos de Kaido. Yamato ficou olhando fixamente para o contrato de casamento por um longo tempo, pensando no abraço caloroso de sua mãe quando ainda era criança. Embora Yamato nunca desprezasse seu pai, Kaido, ele respeitava muito a mãe dela. Embora estivesse surpreso em seu coração, de repente ele teve um noivo extra. Mas enquanto for o desejo de sua mãe, Yamato decidiu cumprir o acordo de sua mãe. Depois de algumas horas, Yefan foi carregado até uma sala enorme por Ian Calamity Ember. Depois Ian Calamity Ember saiu. Como Kaido, o segundo mestre dos Bestas Pirates, um dos 3 Kanbans, se não fosse pelas ordens do chefe de Kaido, ele não se importaria com uma pessoa fraca e comum. Jogue Yefan na sala e ele sai. Yefan viu a garota de cabelos brancos na sala olhando atordoada para a carta de casamento. Ela é instantaneamente reconhecida como filha de Kaido e Yamato. Os Piratas das Feras são um grupo pirata muito feroz. Se eles poderão viver uma vida feliz no futuro depende da mulher à sua frente. Yefan tomou a iniciativa de subir para dizer olá. Olá, meu nome é Yefan. Yamato olhou para o homem bonito à sua frente. A figura de Yefan é considerada forte. Ele viajou do Blue Star Soul para o mundo pirata, porque seu pai é general e sua figura chega a 2 metros. Possui um par de braços poderosos. Mas em termos de altura de 2,6 metros, a altura de Yefan não é suficiente. Os dois se levantaram ao mesmo tempo, e Yefan só conseguiu olhar diretamente para o par de ursos robustos de Yamato. Yamato disse, olá, meu nome é Yamato, sua noiva, já que é um contrato de casamento deixado pela minha mãe, vou cumpri-lo. Mas a vida que gosto é uma vida de aventura como Kozuki Oden, embora eu vá completar o casamento contrato. Mas não vou ajudar meu marido e criar meus filhos em casa. Yamato foi originalmente criado por Kaido como seu filho. Naturalmente ela não será tímida, basta olhar para sua arma, que também é uma massa, e você saberá o quão poderoso Yamato é. Yefan estava com raiva, minha mulher. Como posso adorar tanto outro homem em meu coração? A razão pela qual Yamato gosta de Kozuki Oden é porque Yamato foi preso por Kaido na Ilha Fantasma desde criança e sempre ansiava pelo mundo exterior. Assim como um pavão enjaulado que não sabe como é o mundo exterior, o Diário de Aventuras de Kozuki Oden. Deixe-me conhecer a alegria de explorar o mar através do diário. Isso equivale a um amante de livros se apaixonar por um romancista. E antes de Yefan cruzar a Estrela Azul, ele era um escritor da web experiente e até dividiu incontáveis trabalhos de nível divino para melhorar o nível. Yefan disse, sou um romancista e Yamato, gostaria de ouvir a história que lhe contei?
Ao ouvir que havia uma história para ouvir, Yamato imediatamente ficou animado e disse: não esperava que você ainda fosse um romancista. Deixe-me ouvir as histórias que você escreveu. Então Yefan começou a falar sobre o romance de Doppo, desde a aposentadoria do casamento, 30 anos no Rio Leste e Oeste, não intimide os jovens e pobres e finalmente, todo o caminho para se tornar o imperador de Wangtian. Este romance é muito longo e Yefan levou mais de 10 horas para terminá-lo. Os dois agora estão próximos e seu comportamento se tornou muito mais íntimo. O enredo de Doppo é muito melhor que as notas de Kozuki Oden. Em apenas um dia, Yamato mudou de filhinha de Kozuki Oden para filhinha de Yefan. Capítulo 2. Sentado em uma sala luxuosa. Yefan não esperava que algo tão estranho acontecesse. Originalmente, eu só queria usar a herança dos meus pais para viver uma vida normal, comendo e morrendo. Inesperadamente, depois de uma noite, ele se casaria com Yamato. O sogro também é Kaido das Feras. Na Ilha dos Fantasmas, lanternas vermelhas estão penduradas por toda parte. Sejam os piratas das feras que são quase todos homens. Nem pense em fazer um casamento normal, exceto pelas lanternas vermelhas penduradas no alto. O resto do ambiente não tem nada a ver com o casamento. Havia vinho e comida empilhados nas várias mesas por toda parte. Sim, para os piratas, um casamento significa um grande banquete. Este banquete é o casamento de Yamato. Todos os piratas das feras estavam naturalmente presentes. Kaido das Feras sentado no assento principal, e os 3 grandes outdoors abaixo, Jin, Ki e Jack. Abaixo estão Fei e Bao. Eles caminharam e sentaram-se na plataforma alta do corredor. E abaixo, o número de pessoas é muito grande. Liderados pelos 10 numerados, exceto os 500 dotados, os demais são a tripulação dos piratas das feras sem qualquer habilidade. Olhando para a multidão animada na plateia, Yefan sentiu-se um pouco nervoso por dentro. Yefan estava vestindo um terno muito caro com uma rosa no bolso do casaco. À distância, ele era um homem alto, bonito e bonito. Isso é quase a altura humana média. Colocado em Beas Pirates, especialmente ao lado de Kaido e dos 3 principais Kanbans, parece anão. Sem falar em Kaido, que tem mais de 7 metros de altura, até Jin e Kin, que são relativamente baixos entre os 3 grandes outdoors, também tem 6 metros de altura. Ao lado dos 4, Yefan sentiu muita pressão. Quem é a pessoa mais experiente dos piratas das feras? Não olhe para ele estupidamente. Na verdade, Kim é o cientista número 1 no mar. Neste grupo pirata muito brutal e violento, que é uma pessoa cultural rara. Kim também se tornou o anfitrião do casamento naturalmente. Hoje nosso grande capitão Yamato, filha de Kaido das Feras, é recém-casado. Vamos levantar nossas taças juntos, torcer pelo casamento da senhora e felicidades. Saúde, saúde, saúde. Houve explosões de aplausos vindos de baixo. Com certeza, há uma tripulação de qualquer tipo de capitão que exista. Kaido é um alcoólatra famoso e seus homens também são viciados em álcool. A primeira coisa em um casamento é brindar e beber. Todos beberam uma taça de vinho forte. Kim continuou. Agora o casamento começa oficialmente com a troca de alianças entre a senhora Yamato e o senhor Yefan. Yamato, que usava um vestido de noiva branco, está muito tímido agora. Embora Kaido tenha sido criado como filho, ela se tornou uma mulher tímida por causa de algo tão sagrado como o casamento. Segurando um precioso anel de diamante, Yamato se abaixou e colocou o anel em Yefan. Yefan também tirou um anel de formato lindo e colocou-o em Yamato. Kim, anuncio que a senhora Yamato e o senhor Yefan estão oficialmente casados. Parabéns ao anfitrião por se casar. O anfitrião está vinculado ao sistema de habilidades Vanji. Ao ouvir essa voz, Yefan não entrou em pânico nem um pouco. Em sua vida anterior, ele era um amante da internet e escritor de rua em meio período. Como ele poderia não estar familiarizado com o truque necessário para os viajantes do tempo? Este é um sistema obrigatório para todos os viajantes do tempo, mas não pensei que só poderia ativá-lo depois de me casar. Superficialmente, ele competiu com outras pessoas que vieram parabenizá-lo. Na cabeça de Yefan, ele já começou a perguntar sobre o funcionamento do sistema. Qual é a utilidade do sistema de habilidades 10.000 mundos? Você pode explicar isso em detalhes? Sistema anfitrião só precisa mudar o enredo do mundo One Piece para obter o número de vezes que a roleta é usada e adquirir as habilidades em mundos diferentes. Atualmente, o apresentador muda o enredo e ganha um número de roletas. Yefan sabia que a trama que ele mudou deveria significar que ele se casaria com Yamato. Yefan imediatamente clicou no sorteio. Vários mundos apareceram imediatamente na enorme roda da roleta. No mundo de Okage, no mundo de One Punch Man, no mundo de Shinigami, no mundo de Demon Slayer, Blade World. Todos esses mundos têm habilidades que não são mais fracas que as do mundo pirata. Até mesmo as habilidades de muitos mundos são mais poderosas do que o mundo Okage, como o Bankai no mundo Shinigami e o Soco Sério no mundo One Punch Man. Porém, depois que a roleta rola rapidamente, ela cai no mundo de Doraemon. Yefan repreendeu sua mãe em seu coração. Como ele poderia cair no mundo de Doraemon em tantos mundos poderosos? O protagonista de Doraemon pode ser um ser humano comum. A única coisa útil é que o bolso dimensional do gato robô pode conter muitos itens tecnológicos futuros. Parabéns ao anfitrião por obter a primeira habilidade Zizamen. Zizamen é semelhante à habilidade de fruta da porta no mundo pirata. A habilidade que pertence ao sistema espacial, após abrir uma porta, você pode chegar ao lugar que deseja. Zizamen é uma boa habilidade auxiliar e é mais poderosa que a fruta do porteiro. Ou seja, você não precisa ir aos lugares que já visitou, desde que tenha lugares em mente, você pode ir a Zizamen. Por exemplo, o gato robô levou o grande urso à lua pela Porta da Liberdade. Mas isso não melhora a força pessoal de Yefan.
especialmente nestes piratas das feras, onde o mais poderoso reina supremo. Uma porta auxiliar livre não garante a segurança de Yefan. Quando Yefan estava preocupado, ele ficou tonto e caiu na mesa. A risada veio do lado. Quando Yefan estava pesquisando o sistema. Não importa quem fez o brinde, Yefan bebeu um copo de destilado de uma só vez. Inadvertidamente, Yefan já havia bebido mais de uma dúzia de copos de destilado seguidos. Isso excede em muito a verdadeira capacidade de beber de Yefan. Se não fosse por pesquisar secretamente seu próprio sistema, Yefan já teria desmaiado há muito tempo. Kaido, depois de apenas uma dúzia de copos de destilado, já estou bêbado. Kaido não está satisfeito com o desempenho de Yefan. Kaido é um homem que consegue beber 100 garrafas de vinho sem ficar bêbado. Yamato nunca deu uma boa olhada em seu pai barato. Além de não adorar Kozuki Oden agora, ela é uma pequena fã do romance de Yefan. Ela é a mulher que será Huang Tianji. Ele disse com uma voz fria, Yefan não tem um corpo forte como o seu. Com mais de uma dúzia de copos de destilado, ele não é um homem que não pode beber. Posso beber devagar. Observando sua filha saindo do salão de banquetes com Yefan nas costas. Kaido não estava com raiva, em vez disso estava com um humor surpreendentemente bom. No passado, a filha não era tão educada com ela, mas agora que está casada, sua atitude em relação a ela melhorou muito. Na manhã seguinte, Yefan esfregou a cabeça dolorida e se levantou da cama. Do outro lado da sala, Yamato praticava enquanto segurava uma enorme massa. Estou com muita inveja em meu coração. A aptidão física de One Piece World é realmente incrível. Yamato é apenas uma adolescente e pode lutar facilmente com uma massa pesando várias centenas de quilos. É só uma mulher, porque ela deveria aprender com o pai a esse respeito. Ela não pode mudar para uma arma pesada mais elegante. Vendo Yefan se levantou. Yamato veio animadamente para o lado de Yefan. Capítulo 3. Yamato disse, rápido, continue me contando a história por trás de Doppa. Como filha do Kaido das bestas, ela ficou presa em Wano Kuni desde criança. Na verdade, como Kozuki Oden naquela época, seu maior sonho é deixar Wano Kuni e conhecer o mundo exterior. É por isso que adoro Kozuki Oden por causa de seu diário. Mas com Yefan, Yamato descobriu que as histórias que Yefan contava eram infinitamente mais emocionantes do que as anotações de Kozuki Oden. Yamato parece ter aberto as portas para o novo mundo. Qual o significado de explorar o mar? Onde está o prazer de conquistar o mundo inteiro? Demorou 3 dias para Yefan contar a Yamato várias histórias de fantasia como lutar contra os quebrados, cobrir o céu com uma mão, etc. O atual Yamato há muito se desinteressa de Kozuki Oden. Especialmente sob a lavagem cerebral de Yefan, Kozuki Oden aproveitou o momento certo, a localização e várias vantagens de Wano Kuni, e finalmente foi derrotado por seu pai Kaido com tanta facilidade. Como poderia uma pessoa tão fraca ser seu ídolo de Yamato? Seu ídolo deveria ser como o imperador Wang Tian, pegando as estrelas com uma mão e estendendo-se 30.000 milhas com uma espada. Yefan levou apenas 3 dias para conquistar o ingênuo Baifume Yamato. Agora Yamato se tornou sua esposa, além de rainha da pequena fã número 1. Yefan também está se preparando para iniciar seu próprio novo plano, usando Yamato para ajudá-lo a mudar a trama, ganhar mais pontos de trama e extrair mais habilidades de Vanji. Se uma pessoa realmente deseja se firmar neste mar perigoso, o mais importante é sua própria habilidade. Pensando nisso, Yefan verificou rapidamente a data atual. A hora atual é 18 de maio de 1522 no calendário do Sea Circle. Yefan não sabe muito sobre o Sea Circle Calendar, mas ainda lembre-se de alguns pontos-chave no tempo. Luffy foi para o mar em seu aniversário em 5 de maio de 1522 no calendário do Círculo Marítimo, ou seja, Luffy está no mar há 13 dias. Este é um momento muito importante. Muitas pessoas podem se perguntar o que Luffy pode fazer depois de apenas 13 dias no mar. Esse foi o segundo grande dia que Yefan conseguiu se lembrar. A Guerra da Cúpula estourou, e a data da execução de Ace foi 12 de julho de 1522 no calendário do Círculo Marítimo. Em outras palavras, Luffy levou apenas 68 dias desde a ida ao mar até enfrentar diretamente os 3 almirantes e participar da Guerra da Cúpula. Para mudar o enredo para obter recompensas, você precisa mudar o enredo de Luffy. Ele está no mar há 13 dias. Yefan pensa sobre o que Luffy passou entre ir para o mar e a Summit War. Recrute a tripulação Zoro na Usopp. Atravesse a montanha Upside Down para encontrar a baleia Labon, Drum Island e Chopper. Chegue a Alabasta para derrotar o primeiro Shichibukai Crocodile e Sky Island para derrotar Enel com Thunder Fruit. Recrutou Frank no evento Enies Lobby na capital das 7 Águas. Derrotou Gekko Moria na área marítima do Triângulo do Diabo. Evento Sabal de Archipelago Celestial Dragons. Luffy foi baleado por um urso e voou para a Ilha das 9 Cobras, e entrou na prisão do fundo do mar em A Saia da Rainha. São 10 eventos no total e demoraram apenas 68 dias. Este é o enredo que Yefan consegue pensar. Afinal, já se passaram mais de 500 episódios desde que Summit War foi desenhado, e há muitos enredos nos quais ele não consegue pensar. Agora Luffy está no mar há 13 dias. Por segurança, Yefan só pode pular as 2 primeiras grandes parcelas, ou seja, o East Blue mais simples não pode mais participar. Na frente de Yefan, há apenas 2 ossos difíceis de quebrar. Alabasta lutará contra Crocodile ou Sky Island lutará contra Enel. Depois de pensar sobre isso com cuidado, Yefan sentiu que não importa o que acontecesse, era mais adequado escolher Sky Island. Crocodile, que é um Shichibukai, é melhor que Enel, que não consegue nem aqui, mas esse não é o ponto.
principalmente a identidade de Crocodile e Alabasta. Crocodile é uma ferramenta usada pelos dragões celestiais para verificar e equilibrar 4 imperadores e não pode ser morta diretamente por pessoas dos Piratas das Feras. Em segundo lugar, Alabasta é um país rico que paga ouro celestial. Os Piratas das Feras entraram em guerra diretamente com Crocodile naquele país, o que equivalia a entrar em guerra com a marinha. Embora Kaido das Feras não tenha medo dessas coisas, ele e Efan é apenas um genro que não tem eficácia em combate. Se ele for entregue à marinha para espiar seu crime, Yefan não terá capacidade de resistir. Sky Island não tem esses problemas. Não só isso, mas Yefan prefere a fruta trovão da Enel à fruta areia-areia, que só pode ser tocada com areia. Depois de contar uma nova história a Yamato, Yefan deliberadamente parou de contá-la no meio. Em vez disso, ele disse, Yamato, como seu marido, também quero ter poder e não quero ser apenas um desperdício sem força. Yamato disse desamparado, mas seu físico é muito pobre. É impossível se tornar um homem forte, a menos que você possa comer uma Akuma no Mi muito poderosa. Yefan, acontece que eu sei a localização de uma poderosa fruta logia. A pessoa que possui essa fruta é muito fraca. Contanto que eu mate, posso pegar aquela fruta logia. Yamato, embora eu seja filha de Kaido, não matarei outras pessoas pelo poder. Yamato também é uma garota de bom coração, o que Yefan mais gosta nela. Yefan, não se preocupe, como pude deixar você fazer coisas más? Depois de falar, Yefan contou a Yamato como Enel governou cruelmente toda a Sky Island. Depois de ouvir isso, Yamato, com senso de justiça, disse, se aquele cara chamado Enel for realmente tão malvado, eu vou matá-lo e libertar toda a Ilha do Céu. É que Sky Island fica na primeira metade da Grand Line e fica muito longe de Wano Kuni. Meu pai não concordava com a saída de Wano Kuni. Embora seja a princesa dos Piratas das Feras, Yamato não tem liberdade, muito menos sair de Wano Kuni, mesmo sair da Ilha dos Fantasmas. Não é uma tarefa fácil para Yamato. Yefan disse, contanto que você esteja disposto a me ajudar, tem uma maneira de sair daqui. Yamato também ficou muito animado quando soube que poderia sair da Ilha dos Fantasmas e disse, marido, você pode me ensinar como fazer isso? Yefan caminhou até a porta da sala e usou diretamente a habilidade da porta livre. Contanto que você abra esta porta e saia, você aparecerá automaticamente na Sky Island. Yefan, se você abrir esta porta, poderemos entrar na Sky Island. Yamato estava com raiva. Como isso é possível, marido, você está brincando comigo? Yefan, minha linda, gentil e atenciosa esposa Yamato, como eu poderia estar disposto a te enganar? Você saberá quando vier aqui e abrir esta porta? Eu definitivamente não menti para você. Mesmo com a garantia de Yefan, Yamato permaneceu cético. A porta de seu quarto foi aberta inúmeras vezes. Como ela poderia ir diretamente para a Sky Island que Yefan disse? Mas quando Yamato abriu a porta, sua expressão era de espanto. Fora desta porta, ela nunca tinha visto o mundo. Capítulo 4. Yamato olhou fixamente para os arredores. Não há absolutamente nenhuma maneira de isso ser Wano Kuni e a Ilha dos Fantasmas. Porque as ruas da cidade lá fora eram nuvens, e as estranhas casas de pedra próximas eram completamente diferentes das casas de madeira de Wano Kuni. Obviamente, atrás desta porta está outro lugar, a Sky Island que Yefan mencionou. A expressão de Yamato tornou-se séria e ele não entrou diretamente na Sky Island, mas disse a Yefan, querida, esta é a sua habilidade de fruta? Você não sabe que uma pessoa não pode pegar 2 Akuma no Mi. Inesperadamente, depois de apenas 3 dias, a esposa de Yamato percebeu que se preocupava com sua própria segurança. Yefan disse, não se preocupe, eu sei que uma pessoa não pode comer 2 Akuma no Mi. Minha habilidade não é a Akuma no Mi, mas a tecnologia, uma criação tecnológica chamada Freedom Gate. Yamato, sério? Você não mentiu para mim. Nem mesmo quem consegue criar uma tecnologia tão avançada. Yefan, não se preocupe, não vou mentir para você e não vou tirar sarro da minha própria vida. Verifique a expressão de Yefan repetidamente para ter certeza de que Yefan não mentirá para si mesmo. Só então Yamato saiu pela porta e foi direto para Sky Island. Sky Island é uma cidade muito peculiar. No mundo dos piratas, não é a única Sky Island onde a Enel está localizada. No mundo de One Piece, existem muitas Sky Islands, mas esta Sky Island onde Enel fica tem um grande número de residentes. Eles formaram vidas completamente diferentes. Fileiras de imponentes casas de pedra ficam sobre as nuvens, e a estrada no meio são as nuvens brancas. Tem gente indo e vindo na rua, mas é muito quieto. Ninguém falou, o que chamou a atenção de Yamato. Yamato disse, por que eles não falam? Todas as pessoas aqui são burras. Yefan disse, aquele cara chamado Enel, que afirma ser um deus, seu aqui de observação combinado com a habilidade da fruta do trovão, tem uma habilidade chamada Shinvan, que pode ouvir vozes a dezenas de quilômetros. Com medo de que suas vozes perturbassem Enel e ele o matasse. Yamato, esse cara chamado Enel é realmente malvado. Parece que estou aqui para destruir esse cara e salvar os moradores da Sky Island. As palavras de Yamato foram um pouco altas e ninguém falou na rua, então estava muito quieto. A voz alta de Yamato imediatamente fez toda a rua ouvir suas palavras. Todos imediatamente se ajoelharam no chão. Os deuses tenham misericórdia, os deuses tenham misericórdia. Yamato franziu a testa, olhando para o indigente ajoelhado no chão. Esse cara é realmente nojento. Eu acabei de dizer Enel e os assustei assim. Yefan, não subestime. Embora Enel não tenha dominado o armamento aqui, sua habilidade de ataque de longo alcance é muito assustadora. A voz de Yefan simplesmente caiu. Houve um enorme raio no céu que atingiu os topos de Yefan e Yamato. Um ataque deste nível parece ter grande poder e amplo alcance. Mas Yamato é a mulher em Beas Pirates que pode facilmente derrotar Feililpo. Uma mulher com o Haki do Conquistador. Como ela poderia ter medo de um ataque elemental tão fraco? Se ela estivesse sozinha, Yamato poderia até resistir a tal ataque com seu próprio corpo. Yamato tem o sangue de Kaido.
Quando Kaido não tem habilidade com frutas, ele pode se tornar um membro substituto da tripulação dos Rock Pirates e entrar no reino de Deus. Depois de possuir a habilidade da besta fantasma e da fruta do dragão azul, Kaido é conhecido como a criatura com a defesa mais forte. Kozuki Oden tentou o seu melhor, mas só conseguiu deixar uma cicatriz superficial no peito. Yamato, de 26 anos, tem a habilidade de fruta da espécie de besta fantasma, Oguchi Shingod. Sua força pode ser ainda mais assustadora quando Kaido era jovem. Mesmo sem usar nenhuma defesa, esse raio fraco não pode machucá-la de forma alguma. Mas ao lado dela está seu marido Yefan, um homem que pode contar-lhe histórias todos os dias. Yamato teve que se defender, afinal Yefan era uma pessoa comum, sem garçom-bíncia. Depois de terminar de falar, uma rajada de ar extremamente frio saiu da boca de Yamato, congelando diretamente o relâmpago no céu em uma escultura de gelo em forma de letra. Yamato olhou para as pessoas na rua que ainda estavam ajoelhadas e curvadas, e disse com orgulho: "Vocês não precisam se ajoelhar no chão o tempo todo. Vou me livrar de Enel hoje e deixar vocês viverem livremente." Lidar com uma pessoa que nem consegue usar o armamento em Mementaraki para Yamato, pode-se dizer que é uma tarefa extremamente fácil. Ela naturalmente tem confiança para dizer tal coisa, e Yamato também está muito insatisfeito com seu pai, que governou Wano Kuni com meios brutais. Ela sempre quis usar um método gentil para governar o país governado por seu pai. Esta frase é uma frase muito normal na mente de Yamato. Na cabeça de Enel, que é o deus da Sky Island há muitos anos, isso é desrespeitoso. Em um lugar remoto como Sky Island, Enel é uma existência absolutamente invencível. Como ele poderia suportar tais insultos? A voz de Enel apareceu no céu como um trovão. Você e os intocáveis ao seu redor morrerão. A voz de Enel caiu. O céu estava coberto de nuvens escuras, o trovão estrondoso era ensurdecedor e relâmpagos fluíam nas nuvens escuras, que poderiam atingir e matar todos na rua a qualquer momento. Yefan olhou para as nuvens escuras nesta região. Disse apressadamente: "Não, ele quer matar a nós e a todos na rua." As pessoas comuns nas ruas também sentiram as mudanças terríveis no céu. Mas eles não ousaram escapar, esses anos de experiência lhes disseram que não poderiam escapar do ataque relâmpago. Só posso me curvar e implorar por misericórdia, esperando que Enel descubra com sua consciência e os perdoe. Foi a primeira vez que Yamato viu alguém mais cruel que Kurozumi, Orochi. Mesmo Kurozumi Orochi não mataria seu próprio povo à vontade. E esse homem chamado Enel queria matar milhares de pessoas comuns em toda a rua só porque estava de mau humor. Desta vez Yamato estava realmente bravo. Ela sempre pensou que o capanga de seu pai, Kurozumi Orochi, era ruim o suficiente, mas ela não esperava que Enel fosse ainda mais cruel. Nesse momento Yamato estava com muita raiva. Pegue a massa nas suas costas. Corte de gelo. Este corte congelado cheio de armamento aqui bombardeou diretamente o céu. Ele está constantemente enviando eletricidade para o céu, tentando matar os dois intrusos, junto com aqueles que viram seu ataque Enel falhar. É impossível que Deus falhe, mesmo que o ataque falhe, ninguém pode saber. É por isso que Enel quer matar Yefei, Yamato e todos na rua. É simples assim, porque as pessoas na rua viram que seu ataque foi bloqueado pelo inimigo, então essas pessoas comuns seriam todas mortas. Capítulo 5. A massa de Yamato, desta vez com o ataque do Aki do Conquistador. Um pedaço de pau bombardeou o céu. As nuvens escuras por todo o céu foram dissipadas em um instante. Não havia mais vestígios de sombra e o sol forte brilhou novamente no chão. Yamato pegou Yefan e quis correr em direção a Enel, que estava a dezenas de quilômetros de distância. Ela quer matar esse homem malvado. Desta vez Yamato estava realmente bravo. Yefan disse: "Não se preocupe, abra a porta ao lado e saberemos que estamos ao lado de Enel." Yamato: "Então por que você colocou a porta ao lado da Enel agora há pouco?" Yefan: "Não tenho medo que você não acredite que Enel é uma pessoa má. Temo que você não tenha coragem de matá-lo." Yamato pensou um pouco, e foi realmente o caso. Se a outra parte não fosse uma pessoa má, ela realmente não poderia fazer coisas como matar pessoas e roubar frutas. Yefan e Yamato aparecem em um barco. Todo esse corpo é feito de ouro, e o casco pode ser carregado através do Thunder Fruit para atingir o propósito de voar. Enel também confiou nesta nave para escapar com sucesso das garras de Luffy e voar até a lua. Enel olhou para as duas pessoas que de repente vieram para o seu lado. Ele nasceu com uma cara espancada e disse com desprezo: "Habilidade interessante, mas é impossível para um mortal derrotar um deus. 30 milhões de volts, besta do trovão." Depois que a voz de Enel caiu, um lobo feito inteiramente de relâmpago avançou em direção a Yefan e Yamato. Yamato bloqueia na frente de Yefan e armamento em Mementaraki cobre a massa. Como jogar beisebol. Derrubou facilmente esse lobo relâmpago no ar, voando em direção a Enel a uma velocidade mais rápida do que quando ele se aproximou. Estalo. Como dono da habilidade Thunder Fruit, Enel foi eletrocutado pela primeira vez. Todo seu corpo estava carbonizado e cheirava a carne grelhada. O usuário da habilidade Thunder Fruit foi ferido por um raio. O rosto zangado de Enel estava contorcido. "Droga, droga, droga, eu vou te matar." Yamato. Uma pessoa tão fraca ousa se chamar de Deus, controlando a vida e a morte de centenas de milhares de pessoas. Já que você é tão fraco, prepare-se para ir para o inferno. Enel ficou furioso ao extremo. "Malditos mortais, não ousem respeitar os deuses, deixem vocês ver o poder dos deuses." 200 milhões de volts. Thor. Depois que a voz de Enel caiu, o poder relâmpago de todo o corpo de Enel foi liberado, e ele se transformou em um enorme titã relâmpago. Um soco atingiu Yamato. Yamato não estava com pressa e esperou até que Enel se aproximasse. Ela apenas pegou a massa na mão. Solte um grito. Trovão 8 trigramas. Esta é a habilidade favorita dos 4 imperadores Kaido. Pode ser anexado ao ataque do Aki do Conquistador, que é o método de ataque de maior pico neste mar. Como filha de Kaido, Yamato aprendeu esse truque naturalmente.
O emaranhamento do Haki do Conquistador, lidando com jogadores fortes que podem alcançar a cobertura do armamento e imitar Haki de corpo inteiro, é um golpe de redução de dimensionalidade. Se Luffy não tivesse a aura do protagonista, ele teria sido espancado até a morte por Kaido com um único golpe. E Enel, é que ele nem sabe o que é um armamento em Haki. Enfrentando o emaranhado de Haki do Conquistador que apenas alguns homens fortes no mar podem usar. Ele não sabia que tipo de poder era o raio negro enrolado na massa. Não se esquivou. Em vez disso, o punho cheio de raios atingiu a massa. Você se atreve a usar trovões e relâmpagos contra Thor, seu mortal ridículo. O punho de Enel colidiu com a massa. O final não foi o que Yefan esperava, mas certamente superou as expectativas de Enel. Enel pensou que o raio negro não lhe faria mal algum. Ele é o dono da Thunder Fruit, o deus dos trovões e relâmpagos. Mas quando esses relâmpagos negros tocaram seu corpo, Enel descobre pela primeira vez os horrores que assombram o Haki do Conquistador. Os 200 milhões de volts de relâmpagos que cercavam seu corpo desapareceram instantaneamente. O poder da logia, encontrar o Haki do Conquistador é como um rato encontrando um gato. Foi quebrado em um instante. A enorme massa na mão de Yamato perfurou diretamente o peito de Enel. Como isso é possível? O deus da Sky Island, Enel foi facilmente morto por Yamato. Pode-se dizer que o humor atual de Yefan é muito nervoso. Ele é apenas uma pessoa de sangue comum. E o mundo de One Piece é um lugar de teoria do sangue. Não importa os membros do protagonista Chapéu de Palha ou da tia Kaido, todos eles têm super sangue. O protagonista Luffy é ainda mais exagerado. Joy Boy reencarna, membro da família D na forma de Nika. Avô herói da marinha, pai dragão, o líder da Aliança da Liberdade. Todos os tipos de sangue nobre estão reunidos. Quanto a Yefan, ele veio a este mundo sem nenhum sangue nobre. Seus pais baratos neste mundo são pessoas normais. Para se tornar a maior potência do mar, além de contar com os Chats do sistema, também é indispensável uma habilidade de fruta incomparavelmente poderosa. Yefan realmente quer pegar Thunder Fruit, que é um logia muito poderoso. Tem a mesma velocidade da fruta espumante, mas também possui uma poderosa habilidade de ataque relâmpago. É que o pobre Enel não pode usá-lo. A Akuma no Mi nunca desaparecerá. Quando o usuário da habilidade for morto, ele possuirá outras frutas aleatoriamente. Muitas vezes surgem duas situações. Um está localizado na fruta mais próxima do Esper morto. O outro é muito difícil e aparecerá em qualquer canto do mar. E Thunder Fruit é a habilidade de fruta mais poderosa que Yefan pode imaginar. Para outras frutas, seja matar Barba Negra para obter fruta negra ou matar 3 almirantes da marinha para obter suas habilidades de fruta. É muito mais difícil do que matar Enel. Yefan procurou nervosamente e rapidamente na Arca dos Provérbios. Finalmente viu uma Akuma no Mi branco prateada com um símbolo de relâmpago. Isso mesmo, este é o tesouro do One Piece World, Akuma no Mi. E é também na habilidade Logia, Thunder Fruit que Yefan está pensando. Embora Logia não seja tão rara quanto aquelas feras fantasmas, não é tão poderoso quanto matar Kuruzumi, Orochi e pegar sua besta fantasma e a mata no Orochi. Mas Logia é conhecida como a fruta mais forte que salva vidas. Yefan não gosta de lutar ou qualquer outra coisa, porque ele deveria subir e lutar com seu sogro Kaido como um lutador forte. Yefan comeu a fruta do trovão diretamente. Não importa quão desagradável seja esta fruta, há também a lendária capacidade de obter Akuma no Mi apenas comendo uma mordida. Depois de comer toda a fruta do trovão, um relâmpago apareceu imediatamente no dedo de Yefan, mas sua capacidade atual é muito pior que a de Enel. Mas para Yefan é o suficiente. Desde que ele consiga elementar todo o seu corpo, ele poderá escapar rapidamente para salvar sua vida. Capítulo 6. Depois de adquirir a habilidade Thunder Fruit, Yefan não saiu imediatamente. Há muito ouro na Sky Island. Quer seja o lema da arca ou do relógio de ouro, todos são objetos feitos de ouro. Yefan usou seu raio não qualificado para continuar atacando a Arca dos Provérbios até o lado do sino dourado. O enorme relógio dourado pesava dezenas de toneladas, mas não era algo que Yefan pudesse mover. Mas ele tem Yamato ao seu lado. Yefan disse, como um excelente explorador, onde quer que você vá, você deve procurar o saque mais requintado. Este relógio de ouro é a coisa mais preciosa da Ilha do Céu. Yamato, vamos levá-lo de volta para a Ilha Fantasma. Ao ouvir essa frase, Yamato ficou muito animado. Hoje é a primeira vez que ela sai de Wano Kuni para explorar outra ilha. O primeiro lugar, Sky Island, aquelas cidades construídas nas nuvens, deixaram Yamato muito feliz com uma cena tão nova. Eu vi este relógio dourado com mais de 10 metros de altura. Sem dizer uma palavra, Yamato saltou do lema da arca para a base do relógio dourado com um leve salto. Com as duas mãos, ele ergueu diretamente o enorme relógio dourado e pulou novamente no lema da arca. Houve um estrondo. Os enormes provérbios da arca caíram vários metros do ar, depois que Yefan fortaleceu urgentemente o fornecimento de energia dos provérbios da arca. Mal foi capaz de manter o funcionamento da arca dos provérbios. Yefan levou Yamato para viajar pela Sky Island, satisfazendo-a completamente em apreciar a paisagem de diferentes ilhas do mundo. Yefan levou a arca dos provérbios até o Palácio de Enel, porque apenas o portão do palácio pode deixar passar todo o provérbio da arca. Passando por este portão, você imediatamente chegou ao portão da Ilha Fantasma. Os doadores que guardavam a cidade imediatamente ficaram nervosos quando viram um navio pirata aparecer de repente, gritando em sua boca, inimigo ataca, ataque inimigo. Yamato gritou de desgosto. O que você está gritando? Este é o meu navio pirata. Havia muitos guardas, apenas para descobrir que era o mestre Yamato que estava no barco. Yamato, olha, esse barco dourado será meu navio de guerra de agora em diante, não cometa erros no futuro. Yamato não gosta do nome Ark Proverbs, ela acha que Golden Axe soa melhor. Yefan não se importa com o nome do navio, desde que Yamato goste.
De volta ao quarto de Yamato, depois de um belo jantar, Yamato apoiou-se nos braços de Iefan. Marido, apresse-se e conte-me uma nova história. Gosto mais de ouvir histórias do meu marido. Yamato fez um trabalho muito bom hoje, dando a Iefan a habilidade Thunderfruit que ele queria. Então Iefan decidiu vender o romance de bom para vencer os outros. Yamato ouviu isso de maneira muito interessante e de repente disse: vocês, homens, são tão lascivos? Não apenas a raposa não é poupada, mas até a potranca não é poupada. O enredo favorito do sparring de Yamato são, na verdade, essas piadas que precisam de harmonia, principalmente a raposa e a égua. Depois que ela ouviu a trama relevante, seu corpo tremia visivelmente de excitação. Iefan pensou seriamente sobre isso. A habilidade de fruta de Yamato é a forma da besta fantasma, da Shenshin. A fantasia que Dakou disse era na verdade um lobo poderoso. Lobos, raposas e potras não são todos animais? Na cabeça de Yamato, o monstro em forma de raposa não é o humano que comeu o fruto da raposa? Não admira que Yamato esteja tão envolvido. Iefan disse: este é um assunto muito sagrado, relacionado à reprodução humana, vamos discutir isso juntos na cama. Uma noite agradável, assim passou. O esforço físico foi demais ontem à noite, e Iefan só se levantou ao meio-dia. Foi só nesse momento que percebi que mais uma vez tinha uma recompensa de roleta em meu sistema de habilidades dos 10.000 reinos. Iefan consumiu os pontos de forma decisiva e ativou a roleta do sistema. A roleta do sistema deslizou rapidamente pelas telas de um mundo após o outro, finalmente congelando o mundo de Resident Evil. Outro mundo mortal. Os zumbis em Resident Evil não são criaturas muito assustadoras para as pessoas comuns. Só quem tem evolução perfeita do T-Vírus, como a Senhora Xixi, equivale a um pequeno pirata que oferece como recompensa vários milhões de baileis no mundo dos piratas. Não esperava que minha sorte fosse tão ruim. Logo surgiram recompensas no mundo de Resident Evil. A maneira perfeita de fazer poções do vírus T. O vírus T perfeito não fará com que o corpo humano produza nenhuma atualização, mas pode aumentar a força, a resistência aos golpes e a recuperação das pessoas. O sistema dizia que se trata de um T-vírus perfeito, que só traz benefícios e nenhum dano ao corpo humano. Por ser produzido pelo sistema, deve ser um produto de alta qualidade. Iefan está pronto para fazer isso. Encontre uma maneira de encontrar alguém para testar o efeito. O T-vírus perfeito pode permitir que uma pessoa comum tenha imediatamente o poder de um grande pirata com uma recompensa de vários milhões. Mas e se a própria força dos piratas atingir a força de mais de 10 milhões de recompensas? Por exemplo, aqueles doadores, esses usuários de habilidade que comeram a Akuma no Mi feita pelo homem, se tomarem o vírus T perfeito, poderão alcançar uma força de combate real? Se houver tal melhoria, aumentará muito a força dos piratas das feras. Iefan agora considera os piratas das feras sua casa. Minha esposa herdará tudo dos Beas Pirates no futuro, e as coisas da minha esposa são minhas. É equivalente a Beas Pirates ser seu no futuro. Iefan não pode permitir que Luffy 2 anos depois derrote facilmente os Beas Pirates. Pensando nisso, Iefan decidiu fazer um T-vírus perfeito imediatamente para ver quanta melhoria ele teria depois de usá-lo para o poder da fruta demoníaca. Beas Pirates podem ter laboratórios prontos. Esse é Plague King, um cientista maluco. AD. O objetivo mais importante de seu laboratório é produzir em massa o vírus fantasma do gelo, mas um lugar muito perigoso. Felizmente, com meu status atual, não tenho medo de Plague King. Acredito que não há nada de errado em pegar emprestado seu laboratório. Iefan disse a Yamato: querido, tenho algo a ver com Plague King. Yamato, que estava balançando uma massa com força na academia, disse: vou pedir aos meus subordinados que levem você lá. Com o pedido de Yamato, um numerador chegou imediatamente. O segundo dente, que é o mais leal a Yamato, também tem 2 chifres na cabeça e sua boca está cheia de presas como dentes de crocodilo. Yamato disse: leve meu marido para ver Kim. Ao longo do caminho, Eria levou Iefan e encontrou o laboratório de Kim em um canto remoto. Eria não se atreveu a chegar muito perto do laboratório de Kim. Ele sussurrou para Iefan: meu senhor, houve um vazamento de vírus no laboratório de Kim e nem todos ousaram se aproximar. Iefan não está preocupado com isso, de acordo com o momento atual. O vírus do fantasma de gelo de Kim deveria ter sido pesquisado, e ele ainda tem um antídoto para o fantasma de gelo. Iefan entrou no laboratório de Kim. O que chamou a atenção foi uma variedade de equipamentos mecânicos. Muitas pessoas que assistem One Piece pensam que a tecnologia de One Piece está muito atrás da Blue Star. Essa impressão ocorre porque a maioria dos navios piratas são navios à vela de madeira e possuem antigas armas de pederneira. Na verdade, a tecnologia do pirata está muito à frente da Blue Star. Acontece que este mundo está um caos e as pessoas comuns não têm como aprender tecnologia. Assim como o local de nascimento de Iefan após a travessia, a Ilha dos Brócolis é assim. Somente lançando guerras constantemente e atacando outros países poderemos reunir dinheiro suficiente no céu todos os anos. No lugar extremamente perigoso do Novo Mundo, também é protegido pela marinha para evitar a invasão de outros grandes piratas. Até a infância de Kaido cresceu com essas batalhas. Além disso, Kaido, como herói guerreiro do país, foi vendido pelo rei como escravo aos dragões celestiais em troca da redução da quantidade de ouro no céu. Pode-se dizer que no mundo dos piratas, a raiz de toda a turbulência são os gananciosos dragões celestiais. Capítulo 7. Kim trabalhando em um braço robótico. A maioria das pessoas não sabe que Kim não é um corpo humano completo. Em vez disso, como Frank, todo o corpo foi modificado mecanicamente.
Veja Yefan chegando. Ele não virou a cabeça, mas disse com voz severa. Laozi não disse que quando eu estava fazendo o experimento ninguém poderia me perturbar. Como os 3 principais outdoors dos Piratas das Feras, como poderia Plague King não saber que a pessoa que veio era Yefan, esse cara que acabou de se tornar genro de Kaido? É que Plague King despreza Yefan, um homem bonito como ele também está perseguindo Azi com afinco. Uma pessoa comum que nem conhece o Aki do Conquistador pode ser o marido de Yamato. Yamato pode herdar a mulher de seus Piratas das Feras no futuro, o futuro imperador do mar. Essa era uma mulher em quem ele, Plague King, nem ousava pensar. Porque ele, uma pessoa comum, deveria ser capaz de se casar com ela como sua esposa. Plague que está cheio de ciúmes de Yefan. Ele estava com ciúmes porque Yefan teve a sorte de se casar com Mestre Yamato. As pessoas dos Piratas das Feras chamam Yamato de jovem mestre, e é por isso que Kaido sempre criou Yamato como seu filho. Plague que não olhou para trás, mas seu braço mecânico quebrou diretamente em 2 com uma mola altamente elástica no meio, permitindo que seu punho atacasse Yefan rapidamente. Ao fazer isso, Plague King só queria assustar Yefan. Melhor ver Yefan implorando por misericórdia de joelhos. Em seguida, pegue essas imagens com um bug de telefone, deixe Kaido e Yamato vê-las e varra Yefan, um cara desagradável, para fora de casa. Se fosse Yefan há um dia, enfrentando um ataque como Plague King, ele não teria nada para fazer. Como as pessoas comuns lutam contra a Praga King, um homem forte e raro no mar, mas esse tipo de ataque sem o armamento aqui, como poderia machucar Yefan agora? Yefan se transformou diretamente em um raio e escapou instantaneamente do ataque de Plague King. O desenvolvimento do Thunder Fruit por Yefan é completamente diferente do da Enel. A primeira coisa que desenvolveu foi a elementalização de todo o corpo. Com essa habilidade, pelo menos no estágio atual, Yefan não será como uma pessoa burra e capaz de frutas logia de Enel, que será derrotada por Luffy que não consegue aqui. A elementalização de todo o corpo mais a mobilidade da fruta do trovão perde apenas para a fruta espumante. Os grandes piratas comuns realmente não têm como machucar Yefan. Yefan disse com raiva. Plague King, você está louco? Como ousa me atacar? O poderoso Observation aqui de Plague King sentiu naturalmente a elementalização logia de Yefan. Virando-se para olhar para Yefan, ele disse surpreso. Eu não esperava que você fosse logia. Esta é uma habilidade de fruta muito rara. Qual é o problema com o genro de Yefan vindo ao meu laboratório? Yefan, quero pegar emprestado seu equipamento e materiais para desenvolver um vírus. Essas palavras imediatamente chamaram a atenção de Plague King. Plague King frequentemente briga com Flame Cinders por causa da enorme diferença em suas filosofias. Plague King acredita que o poder da ciência e da tecnologia é a chave para melhorar a eficácia do combate, mas Young Calamity Jin é completamente o contrário, pensando que sua própria força é o mais importante, e o poder tecnológico não tem efeito sobre os fortes. Então o número 2 e o número 3 dos Piratas das Feras brigariam quando se encontrassem. Ouvindo que Yefan também quer estudar tecnologia, não é alguém da minha parte? Se Yefan e Yamato estiverem ao seu lado, ele poderá tomar o lugar de Young Calamity Ember. Em um instante Plague King mudou de atitude. Ele disse com um sorriso no rosto, se você quiser criar um vírus, pode me encontrar. Muitos dos equipamentos aqui são do futuro reino da ciência e tecnologia, e você pode criar qualquer tipo de vírus e Yefan realmente precisa da ajuda de Plague King. Yefan foi ao laboratório da Blue Star algumas vezes quando estava na escola. Mas há muitas coisas que Yefan não sabe sobre o laboratório do mundo pirata. Yefan não sabe qual é o propósito de algumas coisas estranhas. Yefan, com a ajuda de Plague King, ele decidiu criar o T-vírus perfeito. No início, Plague King não se importou. Ele sentiu que ninguém neste mundo entendia os vírus melhor do que ele. Até Vegapunk, um Frankenstein, era muito inferior a ele na pesquisa em virologia. Mas à medida que o experimento continua, Plague King sentiu que a pesquisa de Yefan não foi fácil. Com uma voz alta como Plague King, a risada de Na alcançou os ouvidos de Yefan, perguntando baixinho. Meu genro, esse seu T-vírus funciona no nível genético? Yefan, sim, quero criar um vírus que possa alterar o fator de linhagem. Plague King ficou imediatamente animado. Disse com entusiasmo. Esta não é uma Akuma no Mi feita pelo homem? A pesquisa Vegapunk foi bem sucedida, como você conseguiu, genro? Em One Piece World, entre todos os cientistas, apenas Vegapunk pesquisou o fator sangue, e ele é o único que atingiu tal altura. A fábrica de Akuma no Mi de Doflamingo está, na verdade, usando a tecnologia que sobrou do Vegapunk. É por isso que Gai Sakouran não conseguiu fazer Akuma no Mi artificial depois que a fábrica foi destruída por Luffy. Yefan disse, não é tão poderoso e as pessoas comuns não podem ter a habilidade da Akuma no Mi, mas não há limite. Mesmo as pessoas que têm Akuma no Mi podem aceitá-la. Plague King. Ou seja, se esse T-vírus for pesquisado depois de comê-lo, ele ficará mais forte. Plague King tinha uma expressão de descrença no rosto. Yefan disse, teoricamente, este é o caso, mas qual é o resultado? Ainda precisamos encontrar alguém para experimentar depois que o vírus for produzido, com a ajuda de Plague King. Um tubo de remédio para vírus líquido verde foi produzido rapidamente. Plague King imediatamente quis injetá-lo em seu corpo. Há muito tempo ele queria esfregar Yanzujin no chão, mas ainda era um pouco mais fraco do que Yanzujin. Se esse vírus T perfeito puder realmente melhorar sua eficácia no combate, então ele será o número 1 nos 3 quadros Kanbu no futuro, Plague King. Yefan parou apressadamente a praga de King, que queria se tornar mais forte e enlouqueceu.
Disse, é melhor encontrar alguém para experimentar para ver como é o efeito, e depois tentar de novo, é mais seguro agora. Essas palavras imediatamente comoveram Plague King. O genro também se preocupava com ele. Na verdade, ele não sabia que o que Yefan estava preocupado era com sua própria segurança. Quando o vírus T perfeito acaba de ser injetado, as pessoas comuns enlouquecem por causa das rápidas mudanças genéticas em seus corpos e sentem muita dor. E Yefan só está dominando a elementalização agora, onde está o oponente de Plague King, e se ele enlouquecer e se matar, é melhor encontrar um doador para experimentar. Capítulo 8. Duas pessoas saíram do laboratório. Plague King viu o monstro morcego voando não muito longe à primeira vista. Parece que a aparência é muito parecida com Yan Calamity Jin, e King, que tem conflitos com Jin, gostou dele à primeira vista. Esse cara, assim como Jin, tem um par de asas pretas, mas a diferença entre os dois é muito grande. Esse cara que Yefan também conhece, pode ser o homem com quem Luffy e Zoro lutaram por um Had. Conhecido como Sexto Imperador do Mar, Bate Imperor. Embora sua aparência seja próxima da de Flame Calamity Ember, há uma grande lacuna entre os dois em termos de poder de combate e habilidade de fruta. Este rei morcego é apenas uma forma artificial de Akuma no Mi, Zoan, morcego. E as brasas de fogo estão na forma de Zoan, dragão fruta do dragão, espécie antiga, Pteranodonte. Uma espécie antiga e uma Zoan comum, sem falar na força pessoal, até os frutos são distantes. Mas quem lhe disse que o Imperador Morcego parecia brasas de fogo? Plague King queria diretamente que ele fizesse experimentos. Bate King ouviu o chamado de Plague King, e imediatamente caiu do céu. Disse respeitosamente, seu velho está me procurando no Grande Kanban. Plague King, você tem sorte, meu genro acabou de pesquisar uma poção fortalecedora que pode aumentar sua força. Ao ouvir esta frase, Bate Imperor tinha uma expressão triste no rosto. Ser capaz de melhorar a força significa muitos efeitos colaterais. Por exemplo, a taxa de sucesso que deram à Legião Doadora foi de apenas 1/10. Aqueles que têm sucesso são doadores e aqueles que falham são risonhos. As risadas só podem ter uma expressão de sorriso malicioso todos os dias, por mais lamentáveis que sejam. O rei morcego instantaneamente se transformou em um monstro morcego. Embora não quisesse, ele não se atreveu a resistir. Enfrentar os poderosos é a morte nos Piratas das Feras. Plague King é muito habilidoso, é um homem bom em dar injeções. Retire um tubo de agulha e extraia diretamente o medicamento perfeito para o vírus T do tubo de ensaio. Não faça tal expressão, você imediatamente se sentirá extremamente poderoso. Peg Van e Hunti, que estão patrulhando, são irmãos e irmãs de Fei Liu. Ao mesmo tempo, Hunti também pode ser considerado uma beleza rara em Beas Pirates. Ele também é um bom amigo de Yamato. Hunti disse, meu senhor, o que você está fazendo com Lord Plague King? Yefan, mais uma experiência, só preciso da sua ajuda. Hunti, se você tem algo a contar ao genro, diga-me diretamente. Yefan, depois que esse monstro morcego for transformado pelo vírus T, quero que ele lute contra Peg Van. Peg Van pareceu ouvir uma grande piada. Os Piratas das Feras são classificados de acordo com a força, 6 células voadoras, jogadores numerados, lutadores reais, em seguida, os pobres doadores. Esse genro chamado Yefan só quer contar com uma poção, para que o doador tenha forças para lutar contra Fei Liu Bao, não é engraçado? Peg Van riu alto e demorou muito para dizer, é só ele? Tenho medo de ser morto com um único soco. Yefan, você não precisa ser responsável por matá-lo, apenas lute contra ele uma vez com todas as suas forças. Depois que o monstro morcego foi injetado com o vírus T perfeito, ele não respondeu muito no início. Os vírus T perfeitos são diferentes dos vírus T comuns que falham. Não fará com que os genes do corpo humano mudem rapidamente no menor período de tempo, transformando-o assim em um monstro terrível. O vírus T perfeito pode evoluir a capacidade do corpo humano, mas não terá nenhum impacto na aparência do corpo humano. Até mesmo descendentes de humanos normais podem nascer, mas 1 minuto depois, a reação do monstro morcego começou a mudar drasticamente. Quando o vírus T perfeito começa a fundir o fator sanguíneo, estas duas forças que também mudaram os genes humanos começaram a competir entre si por território. A aparência do monstro morcego começou a sofrer uma grande mudança. De repente, as asas de um par de morcegos se expandiram várias vezes, então assumiram a aparência de humanos comuns. O rugido doloroso do monstro morcego e as rápidas mudanças nos genes do corpo são uma dor insuportável para as pessoas comuns. Olhando para o monstro morcego cujo corpo físico tem mudado rapidamente, Yefan já havia usado a habilidade do Thunder Fruit para recuar várias centenas de metros de distância. Apenas Plague que ainda estava ali, inexpressivo. Um pouco intrigado, ele disse, é lógico que este medicamento genético não deveria ter uma reação tão grande. Yefan, não há nada de estranho nisso, o vírus T perfeito está tentando mudar seu fator de linhagem, e se conseguir, sua habilidade de fruta também evoluirá. Na verdade, pode afetar o fator de linhagem. Esta é realmente uma grande invenção. O fator de linhagem é o mais recente sucesso de pesquisa de Vegapunk. Poucas pessoas sabem disso neste grande mar. Esta é a origem da Akuma no Mi. A Akuma no Mi é um corpo humano comum que adiciona fatores sanguíneos e altera o DNA de uma pessoa para torná-la mais forte. Se este vírus T perfeito pode fortalecer o fator sanguíneo, isso significa que pode fortalecer o poder da Akuma no Mi. Por exemplo, o fruto comum de Zoan, após a evolução genética, torna-se uma poderosa espécie antiga de Zoan. Agora Plague que está ansioso pelo efeito da medicina genética. Quão poderoso ele seria se pudesse transformar sua fruta antiga em uma fera fantasma. O monstro morcego no chão parou de rugir. Ele fundiu o vírus T perfeito. E a forma mudou. Ele ainda tem um par de asas pretas, mas há mais 4 esporas ósseas afiadas nas asas pretas. Faz Batman parecer mais agressivo.
Sinto que meu corpo está cheio de poder, posso destruir tudo agora. Essa sensação é realmente ótima, hahaha. O monstro morcego olhou em volta. Agora que estava cheio de poder, ele se tornou arrogante e arrogante. Ele não apenas desprezou Hunti e Peg Van das 6 células, mas também desprezou Plague King. Ifan disse, Peg Van, depende de você agora. Se você não conseguir derrotar o Giver Batmonster, vou atualizá-lo para Flying Six Cells e rebaixá-lo para Giver Batmon. Peg Van, não me subestime, é apenas uma droga de melhoramento genético, como poderia ser minha oponente, Peg Van. Peg Van é uma forma de espinossauro da antiga espécie de fruta do dragão Zoan. Ele imediatamente se transformou em uma forma de dragão humano, com uma cabeça de dinossauro na cabeça, e começou uma batalha muito selvagem com o monstro morcego. Ambos contam com a forte defesa de Zoan. Começou uma luta corpo a corpo frontal. Você me deu um soco, eu dei um soco em você, só ataque sem defesa. A luta foi muito violenta e brutal. Em pouco tempo, enormes buracos apareceram no chão. Existem também vários grandes fossos na muralha da cidade próxima a ele. Hunti parecia muito surpresa, ela era apenas uma doadora, e depois de receber a poção de Plague King, ela conseguiu lutar contra seu irmão por tanto tempo. A batalha feroz entre os dois lados causou muito barulho. Pessoas dos Piratas das Feras continuavam chegando. Vendo as duas pessoas na batalha, todos os membros dos Piratas das Feras olharam surpresos. Capítulo 9. Quem é Peg Van Feilubal? Beas Pirates é o mais forte, exceto Kaido e os 3 principais Kanbans. Quanto a quem é o monstro morcego, o quadro de nível mais baixo, entre os 500 doadores, ele não é o mais poderoso. Mas agora, o monstro morcego realmente lutou contra Peg Van e não perdeu. Solitia ficou muito surpresa. Como uma verdadeira lutadora, ela sempre deseja desafiar Hunti e ganhar o status de Feilubal. Ela conhecia a força terrível de Feilubal e dos outros. Solitia perguntou desconfiada. Lembro que esse monstro morcego é apenas um doador. Como ele poderia ser o oponente de Peg Van? Hunti, meu genro pesquisou uma nova poção, e depois de tomá-la, ele se tornou o que é agora. Ao ouvir esta frase, os olhos dos poucos lutadores reais presentes brilharam. Se também tomassem a poção do genro, não superariam diretamente Feilubal e poderiam competir em força com os 3 Kanbans. Força é tudo em Beas Pirates, quanto mais poderoso você for, mais prestígio terá. Todo mundo quer se tornar mais forte e obter um status mais elevado. Todos os olhos olharam para Yefan ansiosamente. Solitia também é muito bonita, mas sua habilidade com frutas permite que ela tenha 6 braços e um rabo de macaco. Solitia continuou piscando para Yefan, aqueles olhos pareciam dizer que o genro também quer ficar mais forte. Yefan olhou para as expressões de saudade de muitos verdadeiros rebatedores e doadores. Disse, atualmente esta poção ainda está em fase de testes e levará algum tempo até que se torne popular. Yefan disse isso porque o medicamento perfeito para o vírus T ainda não foi produzido em massa. Agora mesmo, acabei de fazer um frasco no laboratório de Plague King, e o medicamento relevante em seu laboratório já atingiu o limite. Esse tipo de medicamento relacionado aos genes também é extremamente caro no mundo pirata. Caso contrário, Kaido não deixaria um enorme Wano Kuni se transformar em uma fábrica de armas, de modo que ele mal poderia pagar a Doflamingo o suficiente para comprar a Akuma no Mi feita pelo homem. O medicamento perfeito para o vírus T precisa ser aprovado por Kaido antes de poder ser produzido em massa. Agora, a batalha entre Batmonster e Peg Van parece ser a hora de decidir o vencedor. Algumas esporas ósseas nas asas do monstro morcego perfuraram a pele de Peg Van, mas seu enorme tamanho obviamente só poderia perfurar o pelo, não sua carne e sangue. E a grande boca cheia de dentes afiados de Peg Van mordeu as asas do monstro morcego e arrancou-as com força. Metade das asas do monstro morcego deixou seu corpo. Uma desvantagem da habilidade de fruta de Zoa é que o personagem se tornará muito violento após a animalização. Deixa a mente ficar entre um homem e um animal que só sabe matar. Peg Van Yang riu alto. Haha, mesmo que você tenha tomado a poção misteriosa, você não é páreo para meu tio, Peg Van. Inesperadamente não havia sangue escorrendo da asa quebrada do monstro morcego. Pelo contrário, um grande número de músculos se contorcia rapidamente e crescia descontroladamente. Depois de um tempo, o ferimento grave do monstro morcego estava intacto. Peg Van ficou surpresa ao ver tal situação. A fruta Zoan tem uma defesa poderosa e um poder de ataque assustador, mas até mesmo Kaido das bestas, alegando ser imortal. Depois de ser cortado por Kozuki Oden, o ferimento permanece. O monstro morcego ficou intacto em um instante. Vendo os resultados deste experimento, Yefan também ficou muito satisfeito. Com certeza, como eu esperava, as pessoas comuns que tomam o vírus T perfeito só podem tornar os seus corpos mais fortes e a sua resiliência melhor. Mas as pessoas que possuem Akuma no Mi são diferentes. Eles podem evoluir novamente, não só o corpo evoluirá, mas a capacidade do fruto também será fortalecida novamente. E os Piratas das Feras são o grupo pirata com mais habilidades na Akuma no Mi, e são todos de Zoan, o que é mais adequado para a poção T vírus perfeita. Pensando nisso, Yefan ficou feliz. Com este vírus T perfeito, Yefan não acreditava que os Piratas das Feras pudessem ser facilmente derrotados por uma fruta Nika. Yefan disse a Plague King, o experimento está concluído, impeça-os de continuar a lutar, iremos relatar esta boa notícia ao sogro Kaido. Plague King correu para o campo de batalha para restaurar a batalha. O punho maior que a panela de ferro balançou, derrubando Batman e Peg Van. Ok, acalmem-se, a competição acabou agora. Vocês se tornarão um verdadeiro monstro morcego lutador no futuro. Com certeza, foram os Piratas das Feras, que surgiram para parar a luta de forma tão violenta. Plague King e Yefan caminharam alegremente em direção à residência de Kaido. A atitude de Plague King em relação a Yefan agora é uma mudança de 180 graus. Com um sorriso lisonjeiro no rosto, ele disse a Yefan, mestre, o melhor remédio deve ser dado a mim.
Há muito tempo vejo aquele rosto fedorento de Jin o dia todo. E Fan, sim, afinal, nós dois somos pessoas que gostamos de estudar tecnologia e é claro que estou do seu lado. E Fan também não perdeu a oportunidade de conquistar Kim. Com um bandido forte como Kim, deve ser muito mais fácil mudar a trama e ganhar pontos de trama no futuro. No caminho, os dois chegaram ao quarto de Kaido. Kaido continua o mesmo. Quando não tem nada para fazer, é um péssimo alcoólatra. Ele bebia com uma enorme garrafa de vinho na mão, e dezenas de garrafas de vinho já estavam espalhadas pelo chão. Vendo Fan e Kim andando ombro a ombro até seu quarto, Kaido largou a taça de vinho na mão. Kim, por que ele é tão carinhoso com o genro hoje? Kim imediatamente relatou o efeito do vírus ter perfeito para Kaido das feras, e Kaido também ficou muito chocado quando ouviu isso. Kaido perguntou, esta poção mágica pode ser produzida em massa? E Fan, a produção em massa é possível, mas há um problema. Kaido, não importa qual seja o problema, vou ajudá-lo a resolvê-lo. E Fan, não tem solução, é apenas um tubo de remédio, que quase esgotou as reservas do laboratório de Kim. As matérias-primas desses medicamentos relacionadas ao nível genético são altíssimas. Kim, o custo de fabricação desses medicamentos não será inferior ao da Akuma no Mi feita pelo homem. Estima-se que uma injeção custará 5 milhões de baileis, mas a taxa de sucesso é muito maior do que a da Akuma no Mi feita pelo homem. Ainda é muito econômico. Kaido disse imediatamente ao irmão mais novo ao lado dele, vai e encontre Jin. Plague Kim é responsável pelo reformador do laboratório e pelo centro de detenção, e Jack, o Drogro, é responsável pela fábrica de armas. E Yan Calamity Ember é responsável pela bolsa de dinheiro, e é responsável pelo dinheiro que os piratas das feras compram Akuma no Mi feita pelo homem. Nem Kaido nem Plague Kim tem qualquer conceito de dinheiro. Os 5 milhões de baileis estão ainda mais despreocupados. Afinal, suas recompensas pessoais ultrapassaram 1 bilhão de baileis. Logo, as brasas chegaram ao salão onde Kaido estava. Depois de saber da situação, Jin abriu as mãos e disse, o chefe não tem dinheiro. Que imediatamente ficou com raiva. Você tem medo de que a medicina genética roube seus holofotes, então você não dá dinheiro de propósito? Flame Calamity perguntou de volta. Você sabe quantos doadores temos em Beas Pirates? Kim, para uma pergunta tão simples, temos um total de 500 doadores. Flame Calamity Ember, um doador precisa de 10 Akuma no Mi feitas pelo homem, e o preço de uma Akuma no Mi feita pelo homem é de 5 milhões de baileis. Ao longo dos anos, 25 bilhões foram gastos para compensar 500 doadores. Bailey. Plague Kim também ficou chocado ao ouvir esse número. Os piratas das feras ocupam Wano Kuni, o lugar mais rico do Novo Mundo, e exportam uma grande quantidade de armas todos os anos. Existem também dezenas de países fracos e pequenos ao seu redor, que pagam muitos impostos todos os anos. Aos olhos de Plague Kim, seus piratas das feras deveriam ser muito ricos. Não me ocorreu que a realidade fosse exatamente o oposto. Todo o seu dinheiro foi gasto em Akuma no Mi feita pelo homem. Até mesmo Kaido das feras foi o primeiro a saber que seus piratas das feras eram tão pobres. Kaido das feras disse em voz alta, somos piratas. Se não tivermos dinheiro, podemos ir pegá-lo. Diga às pessoas abaixo, quem receber mais dinheiro será injetado primeiro para ficar mais forte. Capítulo 10. Seguindo as ordens de Kaido, todo o Novo Mundo começou a se tornar caótico. Pika correu para o palácio do irmão Ming em pânico. Não, uma de nossas caravanas foi roubada pelos piratas das feras. Do Flamingo, não temos um bom relacionamento com os piratas das feras. Como eles poderiam roubar nossa caravana? Pika, não é como se os piratas das feras fossem declarar guerra contra nós. Do Flamingo disse, não seja impulsivo, primeiro entre em contato com os agentes dos piratas das feras e veja o que eles têm feito ultimamente. Na Ilha do Bolo, dentro do Palácio do Bolo, a tia come o bolo alegremente. Katakuri ao lado dele recebeu uma ligação. Após repetidas confirmações, ele desligou o telefone e disse à tia, pessoas dos piratas das feras recentemente nos roubaram tributos de vários países. A tia que comia o bolo alegremente, seu rosto sorridente imediatamente se transformou em raiva. Bastardo Kaido, quer começar uma guerra comigo? Retaliar contra mim imediatamente. Como poderia uma tia tão violenta simplesmente ser espancada e não revidar? A ordem para atacar os piratas das feras foi emitida imediatamente. Yasop estava limpando seu mosquete quando de repente recebeu uma ligação. Caminhando para o lado do Ruivo, ele disse, os subordinados de Kaido se atrevem a roubar nossa caravana que protege o país. Ruivo, alguém está armando para os piratas das feras. Cada um dos 4 imperadores possui seu próprio território. Embora não tenham assinado um acordo, desde que se trate de uma ilha guardada pelo outro lado, os outros 4 imperadores não tomarão a iniciativa de atacar. Caso contrário, se você atacar o país que eu protejo hoje, e amanhã eu atacar o país que você protege, todos os países serão destruídos e eles não receberão nenhum dinheiro. Embora Kaido sempre tenha sido violento e não goste de seguir as regras, ele está encurralado em Wano Kuni e nas águas circundantes há muitos anos. Então por que de repente ele iria querer iniciar uma guerra com os piratas ruivos? Yasop, definitivamente é o pessoal de Kaido, e ouça Sheldao, eles até roubaram pessoas dos países franqueados e da Big Mom. Ao ouvir essa frase, o Ruivo imediatamente recuperou o ânimo. Kaido fez alguma grande mudança recentemente? Parece que ele precisa de dinheiro. Houve um rugido enorme no Mob Dick. Laozi está apenas velho, não morto. O maldito Kaido se atreveu a saquear minha frota. Barba Branca tentou com raiva desconectar o acesso intravenoso nas costas. Ele foi parado às pressas por Marco Cabeça de Abacaxi. Pai, acalme-se e acalme-se. Como Barba Branca gosta de adotar seu filho, ele tem o maior número de grupos piratas afiliados, então controla um território enorme. Mas hoje, várias caravanas nacionais foram roubadas pelos piratas das feras. Isso fez com que o rabugento Barba Branca quisesse imediatamente matar Kaido na Ilha dos Fantasmas.
É difícil para Marco, o abacaxi, apaziguar o enfurecido Barba Branca. Disse, pai, as ações de Kaido estão um pouco estranhas recentemente. Um grande número de seus subordinados estão saqueando por toda parte não só nós, mas também o território de Ruivo e Big Mom. Barba Branca se acalmou quando ouviu Marco dizer isso. Disse, embora não saibamos o que Kaido quer fazer, temos que nos vingar e voltar. Não podemos facilitar as coisas para Kaido. Seja para quem dá, para o jogador real ou para o numerador, esse período de tempo tem sido uma loucura. Não importa qual caravana de facção eles enfrentem, eles irão saquear. O genro disse que quem fornecer mais riqueza receberá primeiro a medicina genética. Parece que todos têm uma parte. Enquanto todos fizerem fila, eles sempre receberão a poção que pode tornar as pessoas mais fortes. A realidade é um pouco diferente. Quem sabe se esse tempo de espera é de 1 ano, 2 anos ou até 10 anos. Sem falar em 10 anos, neste mar perigoso, talvez 10 dias, uma batalha será morta por falta de força. Mesmo o doador mais fraco não está disposto a ficar atrás. Todo mundo deseja obter um aumento de força imediatamente. Então, quando Kaido deu a ordem para um saque em grande escala, mesmo que os subordinados de Kaido soubessem que aquele era o território dos outros 4 imperadores, eles ainda queriam roubar. Qual país do Novo Mundo é o mais rico? Claro que é o território dos outros 4 imperadores. Mas há outras 6 pessoas, seus objetivos são diferentes e também são objetivos que outros piratas nunca ousaram pensar. Isso é ouro no céu. O dinheiro entregue aos dragões celestiais pelos países franqueados é a maior riqueza. A menor quantidade de ouro celestial vale bilhões de baileis. Caso contrário, um país como a Ilha de Brócolis não iniciaria uma guerra desesperadamente, a ponto de mal compensar o ouro celestial que precisa ser pago todos os anos. O ouro celestial estabelecido pelos dragões celestiais, exceto por alguns países ricos como Alabasta. É impossível para outros países contar com as receitas fiscais do seu próprio país para satisfazer o enorme apetite dos dragões celestiais. Existem mais piratas no mundo dos piratas do que cabelos de vaca, não só aqueles países que não têm nada por causa dos altos impostos. Mas o que é mais assustador é que muitos países poderosos, o país inteiro se tornou pirata. Eles também precisam roubar outros países antes que possam pagar o ouro celestial e obter a proteção dos dragões celestiais. A raiz de todos os males do mundo vem da crueldade do governante dragões celestiais. O alvo do ataque de Feilubal é o ouro celestial dos países do Novo Mundo. Peg Van ainda era um pouco tímida. Mesmo sendo membro de alto escalão dos Piratas das Feras, ainda existe um medo profundo dos dragões celestiais. Esse tipo de medo não pode se formar em 1 ou 2 dias. Os dragões celestiais governaram o mar por 800 anos. Até mesmo o grupo pirata Rocks com os 3 futuros imperadores do mar foi exterminado pelos dragões celestiais. Mesmo depois de me tornar um grande pirata, no fundo ainda tenho medo dos dragões celestiais. Peg Van sussurrou para sua irmã Runti. Vamos realmente roubar o ouro celestial? Receio que a marinha declare guerra ao nosso grupo pirata. Runti lançou um olhar de desprezo para seu tímido irmão mais novo e disse, do que você tem medo, contanto que arrebatemos o ouro celestial desta vez, teremos dinheiro suficiente para fazer poções. Aquele monstro morcego é apenas um doador. Depois de pegá-lo, ele pode lutar conosco. Se nós 6 tomássemos a poção genética, ela teria pelo menos a força dos 3 Kambans. Medo dos fuzileiros navais? Ao ouvir o que Runti disse, o outro Feilubal também concordou. Além do mais, enquanto o ouro do céu for saqueado, eles devem ser os que trazem mais dinheiro. Em outras palavras, eles enviaram o primeiro lote de injeções de medicamentos genéticos de Liubal. Eles ainda podem manter seu status elevado em Beas Pirates. Amante do lendário Kaido de Black Maria, porque ela tem mais de 8 metros de altura, que é a altura certa para Kaido, e também é uma beldade de meia-idade. Esfregando os lábios vermelhos, ele disse, não se preocupe com Peg Van, o transporte do ouro no céu leva apenas alguns vice-almirantes da marinha, no máximo. Peg Van imediatamente ficou com raiva e disse, mesmo que eu encontre o vice-almirante, eles não serão meus oponentes. Capítulo 11. Depois de ouvir o que Peg Van disse, X-Drake não pôde deixar de provocá-lo um pouco. Disse, se você conhecer aquele cara, Garp, você será o único responsável por isso. Peg Van ficou chocada ao ouvir isso. Embora a força do vice-almirante do quartel-general naval não seja forte, é quase igual às suas 6 células voadoras. Mas há um acidente, e esse é o herói da marinha, vice-almirante Garp. Garp é um jogador forte que pode enfrentar o chefe de Kaido de frente. Como eu poderia esquecer aquele velho? Era apenas o vice-almirante da marinha. Peg Van murchou imediatamente. Disse, exceto Garp, deixe o resto comigo. X-Drake e outros riram. Nossa, Peg Van é tão humilde agora. 6 pessoas controlaram seu grupo pirata e seguiram em direção à rota pré-determinada. Como regimento dos Piratas das Feras, é natural que existam espiões em todos os principais países do Novo Mundo. Até os espiões de muitos países são os reis dos países unidos. Se for um paraíso como os 4 mares, os países franqueados podem basicamente ignorar os piratas. Mesmo Alabasta, que foi atacado por um crocodilo de areia de um dos Shichibukai, não se atreveu a atacar diretamente. Em vez disso, foi planeado durante muitos anos, usando os rebeldes para atacar, e é apenas um ataque furtivo por trás. Caso contrário, quem pagaria aos dragões celestiais o ouro celestial extremamente caro? Mas é diferente no Novo Mundo. Qualquer um dos 4 imperadores, desde que queira entrar em guerra com a marinha, os reis desses países aliados não têm como resistir. Portanto, no Novo Mundo, é muito fácil para Flying Liubal conhecer a rota de Tiantianjin. Acontece que os antigos piratas das feras não tomaram a iniciativa de iniciar uma guerra com a marinha. A força de quaisquer 4 imperadores não é suficiente para competir com a marinha. Mas é apenas uma frota guardando o ouro no céu, não é nada para Feilubal. A frota de escolta de Tiantianjin logo descobriu o grupo pirata de Flying Six Cells.
Desta vez, o responsável por escoltar o ouro no céu é São Carlos Rosa, que está jogando seu jogo preferido no convés. Para garantir a santidade de Tian Shangjin, toda vez que Tian Shangjin for escoltado, haverá um dragão celestial presente, e ele é o líder da escolta. Escoltar o ouro celestial é um bom trabalho para os dragões celestiais, e é o único trabalho que eles têm que fazer. Parece que viagens longas podem ser cansativas, principalmente para dragões celestiais que só sabem aproveitar e não precisam trabalhar nada. Mas há uma razão pela qual esses empregos estão disponíveis. Embora os dragões celestiais sejam atacados, o almirante será enviado imediatamente para proteger sua segurança. Mas para viagens gerais, a marinha não tem tantas tropas para garantir a sua segurança. Existem apenas alguns CP-0S médios por aí, mas escoltar o ouro celestial é diferente. Esses fuzileiros navais encarregados da guarda não precisam apenas proteger o ouro celestial, mas também os dragões celestiais. Isso permite que Celestial Dragons viajem para os principais países franqueados sem se preocupar com sua própria segurança. Por exemplo, as duas beldades ao lado de São Carlos Rosa. Uma é a esposa do rei dos países aliados e a outra é a esposa do almirante do exército que fez grandes contribuições ao país. O exército do almirante ouviu que sua esposa foi roubada por dragões celestiais. Sua esposa é irmã do rei. O exército do almirante estava cheio de raiva e sentiu que a esposa e a irmã do rei foram levadas pelos dragões celestiais, e ele ficaria tão zangado quanto ele. Então ele veio ver o rei tarde da noite e queria conspirar com o rei para matar dragões celestiais. Inesperadamente ele foi imediatamente capturado pelo rei e entregue aos dragões celestiais como escravo. Agora este exército de almirantes está totalmente acorrentado e colocado em uma enorme jaula. Fora da jaula estão dezenas de feras, estão com fome há 3 dias. São Carlos Rosa perguntou à esposa do almirante do exército: seu marido vai duelar com essas feras mais tarde, você está feliz? Esposa do almirante: meu senhor, sou apenas sua empregada. Não sou a esposa daquele escravo feio. Espero vê-lo sendo devorado por dezenas de feras. Ao ouvir sua amada dizer isso, o almirante Junho não aguentou mais e derramou lágrimas de dor. Tudo isso foi intencional por São Carlos Rosa. Nada mais é do que ser um nobre dragão celestial, destruindo tudo sobre um pária antes de matá-lo. Isso irá satisfazer o hobby dos dragões celestiais. 3 hobbies diários dos dragões celestiais: coletar escravos, destruir a vontade dos escravos e matar escravos. Quanto à Ilha Fantasma, Yefan perguntou curiosamente às pessoas próximas a ele: por que o Feiljubal ainda não voltou? Vocês voltaram. Uma pessoa real ao lado dele respondeu: meu genro Feiljubal e os outros decidiram fazer algo grande e pegar o ouro do céu. Ao ouvir essa notícia, ela imediatamente chamou a atenção de Yefan. Arrebatar o ouro do céu também muda a trama, mas não pode mudar a trama do protagonista. Dessa forma, não sei se consigo obter pontos de virada. Talvez tenha que ser algo em que participamos pessoalmente, para que eu mesmo possa mudar os pontos da trama. Então Yefan disse: que coisa tão interessante, eu também quero ver. Depois de falar, Yefan correu rapidamente para o portão mais próximo e usou diretamente a função de portão livre. Depois de sair pelo portão, ele apareceu imediatamente no navio pirata de Feiljubal. O aqui de observação de todos os 6 é muito bom. Descobri Yefan instantaneamente. Virando-se, descobriu-se que era Yefan. Hunte disse: meu genro, por que você está aqui? Yefan: quero participar de uma coisa tão divertida como roubar o ouro do céu. Ainda não vi dragões celestiais. Quero capturar um dragão celestial como escravo. Drake disse apressadamente: meu senhor, isso não é aceitável. Capture os dragões celestiais e nossos piratas das feras lutarão diretamente contra os fuzileiros navais. Fosfo também disse apressadamente: é melhor pegarmos o ouro do céu e não matarmos os dragões celestiais. Os dragões celestiais podem controlar o mar por 800 anos. 2 das 6 células voadoras estão relacionadas aos dragões marinhos e celestiais. Fosfó se juntou aos piratas das feras porque não conseguiu escoltar o fruto de Nika. O leal cão de corrida CP-0 dos dragões celestiais tornou-se um criminoso procurado e tornou-se um criminoso procurado. Drake era originalmente um agente dos dragões celestiais colocados nos piratas das feras. Os 2 aparecem e evitam capturar os dragões celestiais. Também está dentro do razoável. Parece que se você quiser capturar os dragões celestiais do lado oposto hoje, é impossível mudar o enredo. Mas Yefan lembra que a primeira vez que a recompensa de Luffy aumentou, foi porque ele derrotou duramente os dragões celestiais. E do lado oposto estava um homem muito feio com uma tampa de vidro na cabeça. Não foram os dragões celestiais que foram educados por Luffy? Pensando nisso, Yefan já tinha seus próprios cálculos em mente. Disse: neste caso, vamos primeiro pegar o ouro do céu e tentar não falar com os dragões celestiais. As palavras de Yefan foram aprovadas por unanimidade por Feiljubal. Capítulo 12. São Carlos Rose olhou com entusiasmo para o navio pirata oposto. Havia uma expressão animada em seu rosto. Fazia muito tempo que ele não via uma presa tão interessante. Não houve sequer uma ordem para colocar a fera nas jaulas onde o exército do almirante estava mantido. Em vez disso, ele disse ao mordomo ao lado dele: traga minha arma aqui. Imediatamente um servo entregou uma espingarda de ouro puro. Sante Charles Rose mirou no navio pirata Flying Six Cells, e uma bala atingiu a cabeça de Peg Van. Diante de tal ataque, Peg Van teve preguiça de se esquivar. Mesmo que não usasse o armamento aqui, as balas não poderiam machucá-lo de forma alguma. Mas Peg Van ficou com raiva e disse: esses malditos dragões celestiais, eu realmente quero vencê-lo com força. São Charles Rose pensou que Peg Van havia sido morta por ele, e a mira olhou para Rungi ao lado dele.
e imediatamente fiquei animado. Que pirata lindo, você me traz a mulher do navio pirata. Ainda não tenho uma escrava pirata tão linda. A visão do telescópio sagrado de Charles Rose viu a Maria Negra, e imediatamente surpreso, ele riu exageradamente. Desta vez não fui para o mar em vão, mas descobri que era um lindo pirata da tribo Titã. Muita inveja. Quanto mais rara a raça, mais honroso será para os dragões celestiais serem capturados como escravos. Embora Black Maria não seja um titã, ela tem mais de 8 metros de altura e é mais alta que Kaido, então é sem dúvida uma raça muito rara. Essas pessoas são os escravos favoritos dos dragões celestiais. O CP-0 próximo a Charles Rose Street ouviu sua ordem. Um grupo de pessoas pesou no Onvalk e correu em direção ao navio pirata de Feilubal. Embora muitos CP-0S já conheçam a identidade de Feilubal, eles não são inimigos com quem possam lidar, mas as ordens dos dragões celestiais não podem ser violadas. A obediência às ordens significa, na melhor das hipóteses, a morte. Se as ordens dos dragões celestiais forem desobedecidas, eles sofrerão um castigo pior que a morte e suas famílias se tornarão escravas. Black Maria atirou diretamente. O que São Charles Rose disse agora a deixou muito irritada. Dragões celestiais não podem ser mortos, mas matar esses consumíveis CP-0 não envolverá os fuzileiros navais de frente. Restringindo Maria. Seguindo a voz de Black, Maria caiu. Ela cresceu vários braços e suas palmas são como as do Homem-Aranha, ejetando um grande número de teias de aranha. Rede todos esses CP-0S que usam Monvalk para voar brevemente no ar. Fogo em Maria. Uma chama saiu da boca de Black Maria, queimando todos esses CP-0S até a morte. Veja aqueles homens leais morrerem. São Carlos Rosa não ficou nem um pouco triste, mas riu ainda mais arrogantemente. Que escravo poderoso, quanto mais forte o escravo, mais valioso ele é. Sente Charles Rose virou-se para o navio de guerra da marinha ao lado dele, e o vice-almirante nele disse: vocês destroem os fuzileiros navais? Apressem-se e peguem os piratas do lado oposto, lembrem-se, não machuquem aquelas duas piratas, eu vou trazer de volta para a Terra Santa. Esses resíduos sob suas mãos são tão inúteis que morrerão se morrerem. Ainda há muitos fuzileiros navais ao seu redor agora. Mesmo que não haja ninguém por perto, ele não entrará em pânico. Por 800 anos, ninguém se atreveu a atacar dragões celestiais, exceto aquele lunático chamado Rox. Mesmo os 4 imperadores do Grande Mar não são exceção. Quanto a Rox, há 40 anos, ele fez tudo muito cruel e foi destruído no longo rio da história pelos dragões celestiais. Além de Barba Branca, Kaido, Big Mom e alguns outros jogadores fortes do mar. Mesmo na marinha, apenas um pequeno número de oficiais acima do contra-almirante e vice-almirante do quartel-general sabe o nome dessa pessoa. Esta é a confiança dos dragões celestiais. E é também a razão pela qual Charles Sente não está nem um pouco preocupado depois que todos os CP-0S ao seu redor foram mortos por Black Maria. Neste mundo, ninguém se atreve a atirar contra os dragões celestiais. Eles são deuses, e os mortais serão punidos pelo céu se atacarem os deuses. No navio de guerra próximo, há 2 vice-almirantes do quartel-general naval. O vice-almirante Doninha, chefe da filial G1 do Novo Mundo, e o vice-almirante Aranha Fantasma apoiado pelo quartel-general da Marinha são responsáveis pela escolta do Ouro Celestial. Agora ou não, 2 anos depois, quando Akainu assumiu o cargo de marechal, ele trocou as posições do já destruído quartel-general da Marinha e da filial do G1. Se for o mundo, apenas um vice-almirante será necessário para garantir a segurança de Tiantianjin. Mas este é o novo mundo. A fim de garantir a segurança de Tiantianjin, 2 vice-almirantes foram especialmente enviados. Veazel ouviu a ordem dos dragões celestiais e disse com raiva: esse cara não sabe quem é o inimigo que está enfrentando? Aranha Fantasma, os dragões celestiais sempre foram tão arrogantes? Os assuntos de hoje são difíceis, e o oposto é Feilubal. Veazel, droga, quando os piratas das feras se atreveram a roubar diretamente o ouro do céu. Aranha Fantasma, de acordo com a inteligência do CP-0, os piratas das feras estão saqueando recentemente. Parece que hoje não pode ser bom. Veazel, como fuzileiro naval, por que eu teria medo de um pirata? Se eles realmente se atrevem a vir, ousamos matá-los. Os 2 quartéis-generais vice-almirante decidiram lutar até a morte. Ghost Spider disse em voz alta para Yifan e os outros: estamos escoltando o ouro do céu. Vocês, piratas das feras, realmente querem declarar guerra à marinha? Diante da força do oponente, a Aranha Fantasma decidiu evitar ao máximo uma luta mortal. Naturalmente, é melhor assustar o oponente. Não olhe para o povo dos piratas das feras, eles são todos extremamente cruéis. Mas em 4 imperadores, Marine é o que mais odeia Barba Branca. Meu favorito é Piratas das Feras. 4 imperadores. A maioria dos países controlados pela Big Mom e pelo Barba Branca. Ruivo e Kaido controlam muito pouco o país. Em particular, o governo brutal de Kaido fez com que vários países da aliança perto de Wano Kuni estivessem dispostos a pagar mesmo que o ouro celestial aumentasse em 30%. O cabelo ruivo controla poucos países e não tem efeito nos gastos militares da marinha. Embora a maior parte do ouro celestial seja entregue aos dragões celestiais para usufruto, 1/3 também será distribuído aos fuzileiros navais, o que é uma importante fonte de despesas militares da marinha. Embora a tia controle muitos países para saborear a comida mais deliciosa do mundo, os países por ela controlados pagam impostos nada menos que o ouro celestial. Mas Barba Branca é diferente. Barba Branca controla a maior parte das terras do Novo Mundo, mas arrecada muito poucos impostos. Isto levou ao fato de que no território do Barba Branca, as vidas das pessoas nos países que ele controlava eram melhores do que aquelas nos países aliados controlados pelos dragões celestiais. É por isso que Marine machuca mais o Barba Branca. A marinha permite a existência de piratas, o objetivo é deixar os piratas destruir os países que não aderem e tornar os países que não pagam o dinheiro celestial um inferno. Não é para deixá-los viver uma vida mais feliz do que os países franqueados.
É por isso que tantas pessoas chamam Barba Branca de o homem mais poderoso do mundo, porque aos olhos do país guardado por Barba Branca, somente garantindo que Barba Branca seja o homem mais poderoso do mundo eles poderão defender suas vidas contra os dragões celestiais. Esta é também a razão pela qual Marine deseja executar Ace publicamente. O objetivo é matar o Barba Branca. Quanto ao filho de Roger, o filho do mal no mar, esta não é a chave. A chave é que a existência de grandes piratas como Barba Branca afetou seriamente a renda altíssima da marinha. Capítulo 13 Como a Guerra Wano Kuni 5 anos depois. Se Kaido vencer, os 5 anciãos permitirão que ele permaneça na posição dos 4 imperadores. Mas se Luffy vencer, os 5 anciãos querem que a marinha ataque Wano Kuni e domine o país para sempre. Aos olhos dos 5 anciãos, os piratas extremamente ferozes são apenas ferramentas para o seu governo. Um pirata tão grande, por mais poderoso que seja, não ameaçará o domínio dos dragões celestiais. Mas pessoas como Luffy, que gostam de libertar escravos e fazer o mundo rir, são demônios que ameaçam seriamente o domínio dos dragões celestiais. Da mesma forma, aos olhos de Doninhas e Aranhas Fantasmas, Kaido é um grande pirata muito obediente, e eles deveriam ser capazes de evitar esta guerra com boas palavras. Iefan não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Iefan disse, desta vez, Tian Shangjin tem apenas 2 quartéis generais, vice-almirante, eles não são seus oponentes de Feilhu Bao. Para arrebatar Tian Shangjin desta vez, darei a você 6 pessoas o medicamento genético antecipadamente. O vírus T perfeito foi renomeado como medicamento por Iefan. Os vírus são prejudiciais e venenosos aos olhos das pessoas, mas os remédios são algo que salva as pessoas. Para evitar mal-entendidos por parte de outras pessoas, Iefan também mudou seu nome diretamente. Ao ouvir essa frase, Peg Van ficou muito feliz, gritou bem alto. A direção do genro, o ouro no céu deve ser determinado. Pequeninos, acelerem, vamos subir. Feilhu Bao não é bom em combate de longa distância e combate aéreo. Eles preferem lutar corpo a corpo em terra. A batalha de embarque tornou-se seu principal meio de luta. Os muitos Lolou no navio pirata imediatamente aumentaram a velocidade do navio e se chocaram contra o navio de guerra da marinha. A Doninha deu a ordem apressadamente. Fogo, fogo. Embora os projéteis da marinha não causem nenhum dano a uma potência como Feilhu Bao, mas para os piratas comuns ainda é cheio de letalidade. Os 6 membros do Feilhu Bao já são muito difíceis de lidar. A Doninha esperava usar conchas para matar ao máximo os piratas comuns, de modo a reduzir seu fardo. O ajudante da Doninha disse, devemos pedir ajuda ao quartel-general, talvez o almirante Kizaru tenha uma chance de vir. O novo mundo fica muito longe da sede da marinha. É impossível para as pessoas comuns virem antes do fim da batalha, mas esse não é necessariamente o caso de Kizaru. A habilidade de frutas espumantes é a velocidade mais rápida neste mar. Veazel hesitou. É uma pena ter o almirante Kizaru vindo para apoiá-lo, mas é melhor do que perder o ouro no céu. Esse é o vice-almirante do quartel-general naval, e a perda do ouro celestial também será severamente punida. Além disso, o quartel-general naval perdeu muito. A fim de garantir que a marinha pudesse defender o ouro celestial, os 5 anciãos deram à marinha 1/3 de todo o ouro celestial coletado como despesas militares. Mas pelo ouro celestial que foi roubado, a marinha deles precisa ser totalmente responsável. Em outras palavras, 1/3 do ouro celestial que eles escoltaram pertencia a eles. Mas se fosse perdido, tudo seria para despesas militares da marinha. Veazel hesitou por um momento e disse imediatamente, relate imediatamente a situação atual ao Marechal Sengoku e espere que o almirante Kizaru possa vir em seu apoio. As palavras da Doninha também foram ouvidas por Iefan à distância. Informe ao Sengoku que ele não se importa se aquele cara Kizaru vier. Esta operação para arrebatar o ouro do céu está fadada ao fracasso. Feilhu Bao está longe de ser o adversário de Kizaru. No que diz respeito aos 3 principais Kanban, os 3 devem se unir para lutar contra Kizaru. Além disso, enfrentando a velocidade mágica de Kizaru, Iefan pode nem ter chance de escapar de Kizaru. Diante de tal situação de crise, Iefan não esconde mais sua força. Van Lei. Iefan liberou instantaneamente todo o poder do relâmpago em seu corpo. Rumbling, milhares de raios caíram do céu acima de vários navios de guerra da marinha. No entanto, o ataque de Iefan não foi muito preciso e a maior parte dos raios atingiu o convés do navio de guerra. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de raios caiu sobre o mar. Aranha Fantasma. O garoto que pode usar raios no lado oposto, sua habilidade de fruta é boa, mas é uma pena que com tal poder de ataque, mesmo soldados comuns da marinha não possam matá-lo. Iefan, meu alvo não são vocês, soldados da marinha. Neste mar, exceto em alguns lugares como a capital das 7 águas, a tecnologia é muito atrasada. Assim como os navios de guerra dos piratas das feras, eles também são feitos de madeira. Mas os navios de guerra da marinha são todos feitos de aço duro. Exceto que a marinha é muito rica. Eles são apoiados por centenas de países aliados em todo o mundo. O principal é Vegapunk, um cientista que afirma estar 500 anos à frente do mundo em tecnologia. Os navios piratas usam madeira em vez de aço porque o vento e as ondas no mundo pirata são muito assustadores e o aço comum não consegue resistir a essas tempestades. A madeira utilizada pelo navio pirata é a madeira da árvore de Adão. Somente este tipo de madeira pode resistir ao terrível ambiente oceânico do mundo dos piratas. O desempenho do aço pesquisado por Vegapunk superou o da madeira da árvore Adam. No entanto, isso também leva ao fato de que o navio de guerra da marinha tem um ponto fraco. Isso é condução. O ajudante de Veazel disse, não é bom o general Veazel, o raio acabou de matar todos os bugs telefônicos a bordo, só então a Doninha conheceu o alvo de Iefan. Seu raio não pode matar o vice-almirante, os dois. Matar esses marinheiros não terá efeito nesta batalha. As guerras no mar nunca se baseiam em quem tem mais tropas, mas sim em quem tem mais senhores.
Eles perderam o bug do telefone e não conseguiram entrar em contato com o QG da Marinha. Não há apoio do almirante Kizaru. A Doninha bateu com força na mesa à sua frente e rugiu. Mesmo que não haja força de apoio, você não quer arrancar o ouro do céu. Depois de falar, a Doninha sacou sua longa espada. Como um excelente espadachim, ele está confiante em derrotar Feilubal, mas enfrentando 3 Feilubal ao mesmo tempo, a batalha de hoje será difícil. Yefan, eles não têm mais nenhum apoio, então vou deixar para você que Feilubal arrebate o ouro celestial. Hunti, não se preocupe, genro, são apenas 2 vice-almirantes da Marinha, deixe-os conosco. Hunti parece uma garotinha muito kawaii quando não está brigando. Seja tão ingênuo quanto quiser e tão fofo quanto quiser. Mas Hunti, que entrou em estado de luta, é uma famosa mulher violenta em Beas Pirates. Lutar cara a cara é sua atividade favorita. Como uma Zoan fruta do dragão, espécie antiga, forma de paxcefalossauro, a parte mais dura de seu corpo é a cabeça. Uma mulher que gosta de quebrar a cabeça dos inimigos com a própria cabeça. Entre em um estado de combate. Hunti imediatamente se transformou de uma garota kawaii em uma forma de dragão humano. Membros são como lagartos. Mas sua cabeça permaneceu inalterada, ao contrário da terrível cabeça de dinossauro de Peg Van. Acontece que o crânio ficou mais grosso. Hunti foi o primeiro a embarcar no navio de guerra da Marinha. Seu irmão mais novo, Peg Van, naturalmente o seguiu de perto. Fosfol e outros seguiram o exemplo. A Doninha e a Aranha Fantasma travaram uma briga acirrada em um instante. Com sua força, eles mal conseguem vencer sozinhos um Flying Six Cells. Afinal, eles são o vice-almirante de elite do quartel-general. Mas agora, enfrentando 3 pessoas ao mesmo tempo, é muito difícil para eles. Neste momento, Yefan também se mudou. Seu objetivo não é o ouro do céu, nem a marinha, mas os dragões celestiais. Se esses dragões celestiais fossem outra pessoa, Yefan talvez não se importasse em prestar atenção nele. Mas este homem é Charles Rose Sent. Ou seja, os dragões celestiais que serão derrotados por Luffy no arquipélago Sabaldi daqui a 1 mês e meio. Ele ficou gravemente ferido antes de Luffy e não conseguiu sair da cama por 1 mês e meio, então isso mudou a trama. Torna impossível para Luffy derrotar os dragões celestiais no arquipélago Sabaldi. Como um jovem bem-humorado da Blue Star, sua alma viaja para o mundo dos piratas. Yefan não tem medo dos dragões celestiais, esses nobres que governaram o mar por 800 anos, têm um poder opressivo incomparavelmente aterrorizante no mundo dos piratas. Até a maioria das pessoas pensa que são deuses. Mas aos olhos de Yefan, esse cara não é diferente das pessoas comuns. Ainda mais coincidentemente, esse cara também fornece pontos valiosos para a trama. Como Yefan pôde deixá-lo ir? Capítulo 14. Yefan usou diretamente a habilidade da fruta para chegar ao navio de Sente Charros. Seu navio não é um navio de guerra esbelto, adequado para combate como um navio de guerra. Todo navio de guerra é muito grande e está repleto de diversos equipamentos de entretenimento e entretenimento. Ao ver a chegada repentina de Yefan, São Charles Rose não teve o menor medo. Os poucos CP-0S restantes ao seu redor levantaram suas armas. Ali o mordomo gritou: "Maldito pária, não ouse se ajoelhar antes de ver os grandes dragões celestiais. Em One Piece World, todos devem se ajoelhar e saudar ao ver dragões celestiais. Até os reis desses países aliados devem respeitar a etiqueta. Este também é um método dos míticos dragões celestiais." São Charles disse com indiferença: "Ajoelhe-se aos meus pés agora, submeta-se a mim como meu escravo, e eu o recompensarei com os cascos dos dragões celestiais marcados em você por minhas próprias mãos." São Carlos ainda não sabia, mas seu tormento estava chegando. Os orgulhosos dragões celestiais não terão medo nem mesmo diante dos 4 imperadores, muito menos de Yefan. Yefan não está com vontade de falar com ele. Ver aquele homem feio o deixou mal do estômago. O corpo entra na elementalização, todo o corpo se torna um raio e a velocidade atinge o ultimate. Um arco rápido passou. As últimas pessoas que guardavam o Santo Charros também foram resolvidas por Yefan. Mesmo assim, Sente Charles ainda não achava que fosse perigoso. Ele não achava que alguém ousaria atacar dragões celestiais. Em vez disso, ele sorriu e disse: "É verdade que você é muito forte e resolveu esses desperdícios em um instante. Eu permito que você seja meu guarda-costas." Para São Carlos Rosa, um cachorro que pode protegê-lo é a maior recompensa para uma pessoa. No entanto, o que o saudou foi o punho de Yefan, que quebrou sua máscara. As máscaras de vidro são uma necessidade vital importante para os dragões celestiais. Esta é também a razão pela qual simbolizam a sua nobreza. Os dragões celestiais, que se autodenominam deuses, sentem que respirar o mesmo ar que os mortais é uma vergonha para os dragões celestiais. Esta tampa de vidro garante que o ar que respiram seja completamente diferente do ar das pessoas comuns. Depois que Yefan conseguiu a fruta do trovão, ele passou a controlar o poder do trovão e do relâmpago. O mais importante é que sua própria força também melhorou muito. Os fatores de linhagem contidos na Akuma no Mi não apenas permitem que pessoas comuns tenham várias habilidades, mas também melhoram o físico das pessoas. Embora Thunder Fruit não seja como Zoan, a força e a defesa das pessoas serão atualizadas para Ultimate. Mas com essas melhorias, Yefan pode facilmente esmagar os dragões celestiais à sua frente. Yefan socou continuamente para a esquerda e para a direita. Logo a cabeça de São Carlos Rosa, que já era redonda como a cabeça de um porco, inchou e ficou mais parecida com um porco. Embora Sente Charles Rose tenha sido espancado tão miseravelmente, ele ainda gritava descontroladamente: "Chame-me para o quartel-general da Marinha e mande o almirante aqui imediatamente. Vou despedaçar esse maldito cara. Vou transformar todos em seu país em escravos."
Seu maldito intocável, ouse atacar os deuses, você será punido pelos deuses e seu país também será julgado pelos deuses. Ao ver o grito de São Carlos Rosa, Iefan também ficou sem palavras e foi espancado por ele até a cabeça de um porco. Ele até se atreveu a dizer palavras selvagens, ou mataria esse cara diretamente. Iefan pensou sobre isso com cuidado e então olhou para X-Drake, que estava verificando secretamente a situação à distância. Não é hora dos piratas das feras darem tudo de si com Marine. Além do mais, há um X-Drake próximo a ele, o que definitivamente o impedirá de matar os dragões celestiais. De repente, Iefan viu e havia alguns pares de cuecas ao lado dele. Este é o produto que sobrou depois de jogar pôquer com Saint Charles Rose e as nobres belezas de vários países que ele roubou. Iefan teve o cuidado de não tocar na gosma de cima e enfiou a calcinha na boca de São Charles Rose. Ele não podia mais xingar, só podia lamentar. Agora o mundo está quieto. Para garantir que São Carlos Rosa não conseguisse sair da cama por pelo menos 1 mês e meio, ele poderia mudar definitivamente o enredo. Agora Iefan jogou duro. Iefan encontrou um martelo no suporte de armas próximo a ele. Esses porta-armas não são porque Saint Charles Rose gosta de praticar artes marciais. Em vez disso, deixe os muitos escravos no navio escolherem uma arma e lutarem entre si para a diversão de São Carlos Rosa. O martelo estava coberto com vestígios pretos e vermelhos de sangue coagulado. Obviamente, mais de 1 ou 2 escravos morreram sob este martelo. Os dragões celestiais adoram esses jogos brutais. Iefan pegou o martelo e bateu nos membros de Saint Charles Rose, um após o outro. Certifique-se de que todos os ossos de seus membros estejam em estado de fratura cominutiva. Charles Rose Saint não deveria ter o físico de Luffy. Não importa quão grave seja a lesão, ele pode se recuperar imediatamente comendo carne. Depois de fazer tudo isso, pensou Iefan, seus membros sofreram fraturas cominutivas. Desta forma, depois de 1 mês e meio, você definitivamente não conseguirá chegar ao arquipélago Sabaody para continuar jogando. Iefan faz tudo. As Flying Six Cells venceram a guerra. Tanto a Doninha quanto a Aranha Fantasma ficaram gravemente feridas e caíram no convés, e os fuzileiros navais ao redor foram mortos e feridos. Para evitar uma guerra total com a Marinha, Flying Six Cells ainda não matou o vice-almirante de seus 2 quartéis generais. Membros do grupo pirata subordinado estão transportando caixas de Bailey e vários itens preciosos para o navio pirata. O exército do almirante preso na jaula de repente se ajoelhou no chão. Meu senhor, você está disposto a me acolher? Iefan perguntou. Por que você está preso na nave dos dragões celestiais? O exército do almirante contou sobre sua trágica experiência. Sendo traído pelo rei e sua esposa ao mesmo tempo, este homem está realmente infeliz. Ao mesmo tempo, Iefan também sabia que o nome dessa pessoa era Renault. Um nome bonito, parece um almirante do exército, só que essa pessoa não é famosa. Deveria ser apenas uma pessoa comum. Iefan pensou um pouco e disse, de agora em diante, você pode sair comigo. Em lugares como os Piratas das Feras, Iefan ainda precisa de homens leais. De volta ao navio pirata, Hunti sorriu e disse, meu genro é um cientista gentil, nunca pensei que ele seria tão bonito em batalha. Hunti descreveu Iefan como bonito e não violento. Isso porque na cabeça de Hunti e Fei há 6 irmãos. Uma batalha tão violenta é a imagem mais bonita. A forma favorita de lutar de Hunti é esmagar a cabeça do oponente com a cabeça. Vendo o estilo de luta brutal de Iefan, ele imediatamente ganhou o favor de Hunti e Peg Van. Iefan, nós piratas das feras, naturalmente queremos usar a maneira mais bonita de lidar com o inimigo. Iefan respondeu, ganhando novamente o favor de Hunti e Peg Van. Eles sempre sentiram que seu estilo de luta não é brutal, mas bonito. De repente, o pequeno pirata ao lado dele moveu uma caixa. Iefan perguntou curioso, o que há nesta caixa requintada? O pirata que segurava a caixa respondeu imediatamente com respeito. Meu genro, o que tem dentro é Akuma no Mi. Somente a identidade do genro de Iefan deve ser respeitada por essas pessoas pequenas, e Iefan pode fazer medicina genética, então ele tem um status mais elevado nos Piratas das Feras. Ele derrotou os dragões celestiais de forma tão cruel agora há pouco e até estabeleceu a majestade de Iefan neste navio pirata. Esse genro é muito importante, não deve se ofender. Capítulo 15 Iefan abriu a caixa e uma fruta estranha apareceu dentro. Iefan nunca viu algo como o livro ilustrado da Akuma no Mi. Pergunte a Fei Liu Bao, que tipo de fruta é essa? Peg Van disse, esta fruta é de Zoan, perfeita para nós, piratas das feras. Iefan casualmente jogou a fruta para Renault atrás dele. Disse, coma esta Akuma no Mi e eu lhe enviarei alguns homens para matar pessoalmente o rei que incriminou você, como meu teste para você. Nem todos estão qualificados para ser meus servos. O soldado almirante Renault pegou a Akuma no Mi com as 2 mãos, ajoelhou-se no chão e derramou lágrimas de gratidão. Disse em voz alta, eu Renault jurarei lealdade ao mestre Iefan até a morte e prometo completar a tarefa que você organizou Iefan. Você está errado. Você tem que jurar lealdade a mim, aos piratas das feras e ao meu sogro, Kaido. Embora eu queira cultivar meu próprio poder, mas as palavras em cena ainda precisam ser gritadas. Afinal, Fei Liu Bao ainda estava presente. Renault comeu esta fruta, Zoan, espécie antiga, forma de orangotango King Kong. Não é uma fruta ruim, revelou-se uma espécie antiga. Parece que minha sorte é boa. Conseguiu diretamente um subordinado poderoso. A Renault levou vários doadores e alguns tripulantes comuns, e eles partiram para o antigo país da Renault em um pequeno barco. Ele quer completar sua tarefa. Quanto a Fei Liu Bao e Tian Shangjin, eles retornaram rapidamente à Ilha Fantasma através do portão livre estabelecido por Iefan. Meia hora depois, a Doninha avistou um grupo de piratas que passava. Depois de matar todos eles, finalmente peguei o bug do telefone. Ligue para o Marechal Sengoku.
O rugido de Sengoku veio do bug do telefone. O que você me disse que o ouro do céu foi roubado, os dragões celestiais ficaram gravemente feridos. Doninha, você me decepcionou tanto. Então ele disse ao secretário ao lado dele, marque uma reunião de alto nível da Marinha imediatamente. No quartel-general da Marinha, a sala de conferências estava repleta de uma atmosfera tensa. Seja ouro no céu ou dragões celestiais gravemente feridos e inconscientes. Para Marine, é uma coisa extremamente problemática. Com certeza, a reunião ainda não havia começado. O Marechal Sengoku recebeu uma ligação dos 5 anciãos. Sengoku, como você se tornou Marechal da Marinha? Você não apenas perdeu o ouro no céu, mas até os dragões celestiais ficaram gravemente feridos. Você, fuzileiro naval, deve me dar uma explicação satisfatória. Ouça os rosnados furiosos dos 5 anciãos ao telefone. Até o Marechal Sengoku teve que se transformar em um pug e passou meio-dia em voz baixa para apaziguar a raiva dos 5 anciãos. O Marechal Sengoku desligou o telefone. Ele disse a todos, o que vocês acham deste incidente? Enquanto Sengoku estava ao telefone, Garp roubou secretamente seu senbei. Enquanto comia o senbei, ele disse, que cara engraçado, ele se atreveu a lutar contra dragões celestiais. Faz muito tempo que não conheço um carinha tão interessante. Garp é alegre, se não fosse por ser um fuzileiro naval, ele até gostaria de espancar aqueles dragões celestiais. O Marechal Sengoku rugiu com raiva. Que horas são, Sengoku? Você ainda está brincando. Vendo a expressão de raiva de Sengoku, Garp não se atreveu a brincar mais, mas ainda assim comeu senbei feliz. Quanto a isso, Garp não se importa. O vice-almirante Crane disse, de acordo com a inteligência, o pirata que feriu os dragões celestiais se chama Yefan, genro de Kaido, e tem a habilidade de logia Thunder Fruit. Aokiji, Kaido tem um genro, então esse cara chamado Yefan não pode ser subestimado. Akainu, este grupo de malditos piratas está ficando cada vez mais desenfreado agora. Sugiro enviar um exército para esmagar diretamente os piratas das feras. Vice-almirante Crane, este tipo de guerra não pode ser travada facilmente. Vamos discutir a recompensa de Yefan e por que eles têm saqueado como loucos recentemente. Marechal Sengoku, não é como se eles fossem comprar alguma arma destrutiva. Vice-almirante Crane, pessoas do CP-0 foram enviadas para investigar e acredito que o motivo será conhecido em breve. Aokiji, então é a recompensa de Yefan, proponho 100 milhões de bailês diretamente. Vice-almirante Crane, a primeira recompensa foi de 100 milhões de bailês. Embora seja um pouco alto, mas ele é genro de Kaido e um grande pirata do Novo Mundo, 100 milhões de bailês podem não ser suficientes. Marechal Sengoku, aumente sua recompensa diretamente para 150 milhões de bailês. A primeira recompensa da Marinha pelos piratas não foi muito alta. Mesmo para essas supernovas, a primeira recompensa raramente excede 10 milhões de bailês. Diga algumas recompensas para Shichibukai. A recompensa do crocodilo de areia é de apenas 8.100 bailês. A Imperatriz Boa Hancock oferece uma recompensa de 70 milhões de bailês. A Ishia Jinbei oferece uma recompensa de 250 milhões de bailês. Moria tem uma recompensa de 320 milhões. Xiong tem 296 milhões e Mingo tem 340 milhões. Existem tantas recompensas para os Shichibukai, quanto mais para os piratas em geral. Ainda não é o momento para a nova Era do Mal entrar totalmente no Novo Mundo, e as recompensas dos piratas ainda não explodiram. A recompensa inicial de Yefan pode ser fixada em 150 milhões de frutas vermelhas, o que já é uma recompensa inicial muito alta. Quando Sengoku emitiu uma recompensa para Yefan, incontáveis pássaros de jornal começaram a liberar as recompensas de Yefan no Mar Marco. A fênix com cabeça de abacaxi pegou 100 bailês e jogou-os para o céu. O pássaro entregador de papel pegou 100 bailês com as garras e deixou cair um jornal. Depois de ver a capa, Fênix Marco ficou chocado. Olha, pai, aquele cara Kaido tem um genro e está oferecendo uma recompensa de 150 milhões de bailês. Barba Branca pegou o papel e leu. Haha, que cara legal, ele se atreveu a derrotar violentamente os dragões celestiais. Eu não esperava que Kaido encontrasse um bom genro. Depois da confeitaria, a tia leu o jornal. Bastardo Kaido sempre quis que Katakuri se casasse com Yamato, e esse cara casou sua filha com um garotinho desconhecido. Vai e verifique os detalhes daquele Yefan, se houver uma chance de matá-lo. Yamato é minha nora. Ruivo, ouse vencer os dragões celestiais violentamente. A nova geração está ficando cada vez mais interessante agora. Na Ilha das 9 Cobras, a Imperatriz Boa Hancock olhou obsessivamente para a recompensa de Yefan. Embora a Imperatriz seja extremamente arrogante, as 3 irmãs têm um segredo comum. Eles já foram escravos dos dragões celestiais e todos têm a marca indelével nas costas, os cascos dos dragões celestiais. Todas as 3 irmãs odeiam dragões celestiais. Mas eles não foram capazes de resistir a Yefan, que feriu gravemente os dragões celestiais. A Imperatriz Boa Hancock é extremamente adorada. Cuidado apareceu em ambos os olhos. Seria bom se ele não fosse casado. A Ishia com certeza se casaria com um homem tão bonito. Num instante, o coração congelado de Boa Hancock derreteu-se. Depois de todos esses anos, ela finalmente viu alguém que ousou desafiar a majestade dos dragões celestiais. Este homem chamado Yefan é seu herói. Capítulo 16. De repente, você volta direto para a Ilha dos Fantasmas. Hunti disse surpreso. Uau, isso é realmente incrível, meu genro. Na verdade, voltamos para a Ilha dos Fantasmas diretamente de milhares de quilômetros de distância. X-Drake fingiu estar confuso e perguntou, mestre, esta também é a sua habilidade de fruta? Ao ouvir essa pergunta, Yefan sabia que esse filhote de 25 anos ainda queria perguntar sobre suas informações. Vários outros Flying Six Cells ouviram a pergunta de X-Drake e também ficaram curiosos para saber qual é a habilidade de fruta de Yefan. Viajar rapidamente entre 2 lugares não é algo estranho no mundo de One Piece. Por exemplo, a fruta da porta e a fruta do espelho da filha da tia podem fazer isso.
Mas essas habilidades geralmente são habilidades de paramecia. E quando Ye Fan lutou, obviamente foi logia. Isso atraiu a atenção de todos. Todos estão curiosos para saber qual é a habilidade de Ye Fan com frutas. É naturalmente impossível para Ye Fan contar a outra parte sobre sua habilidade em Zizaumen. O resto de Fei Liu Bao não é nada, especialmente os leais Hun Ti e Peg Van. Mas também a X em Drake, que não é leal aos Beas Pirates. Ye Fan disse, esta é a arma secreta de nossos piratas das feras, e não podemos contar a você ainda. Agora que temos dinheiro, vou conhecer o chefe Kaido. Contanto que eu compre de volta a matéria-prima, acredito que o medicamento genético será produzido em breve, deixando você mais forte. Peg Van, meu senhor, se for produzido um novo medicamento, você deve ser o primeiro a tomá-lo para mim. Além do monstro morcego, Peg Van foi a primeira pessoa que sentiu profundamente o poder da medicina genética. No passado, ele poderia facilmente lutar contra 10 monstros morcegos, um de cada vez. Mas agora os monstros morcegos que tomaram a poção genética tinham chances iguais a ele. A medicina genética é uma coisa boa. Ye Fan disse, não se preocupe, enquanto o medicamento genético for feito, você será o primeiro a tomá-lo. Ouvi a resposta afirmativa de Ye Fan. Só então Peg Van se sentiu aliviada por poder ser a primeira a se tornar mais forte. Ye Fan foi ao quarto de Kaido. Ao ouvir que ele estava de volta, Mestre Kui também correu. Ye Fan disse, Kim, você também conhece os materiais medicinais usados. Agora que o dinheiro está disponível, você deve saber melhor do que eu como comprar essas matérias-primas. Kaido, nesse caso, a grande responsabilidade de comprar materiais será entregue a você, Kim. Kim disse, esses materiais podem ser adquiridos através do Doflamingo, mas levará pelo menos 2 semanas para que nossa ilha fantasma chegue a de Reis Rosa. De Reis Rosa é um país relativamente avançado no Novo Mundo. Ivanokuni é um país situado numa das profundezas mais remotas do Novo Mundo. Entre os dois países, quase em todo o Novo Mundo. Mesmo com a frota mais rápida de piratas das feras, leva 14 dias para ir e voltar, mas Ye Fan não quer esperar por esse dia. Você sabe, já se passaram 16 dias desde que Luffy foi para o mar, e faltam 52 dias para a Guerra da Cúpula. Quantos pontos de virada Ye Fan perderia se demorasse 14 dias apenas para entregar os materiais? Isso é algo que Ye Fan não pode tolerar. Ye Fan disse, tenho a porta livre e podemos ir direto para de Reis Rosa, entre em contato com o palhaço agora, precisamos dos materiais. Kaido perguntou imediatamente, genro, o que é Zizaumen? Depois que Ye Fan desenvolveu a medicina genética, Kaido realmente admitiu o casamento. A filha Yamato já havia se esquecido de Kozuki Oden depois de apenas 3 dias de casamento, e ela não se opôs, mesmo quando lhe pediu para se tornar general Wano-kuni. Isso por si só já faz Kaido olhar para Ye Fan de maneira diferente. Ele trabalhou duro por 20 anos para evitar que Yamato adorasse Kozuki Oden, mas Ye Fan conseguiu fazer isso em 3 dias. Ye Fan, estou pesquisando um produto tecnológico. Contanto que eu tenha estado em um lugar ou conheça um lugar, posso construir uma porta livre e fazer transporte entre 2 lugares. AD. Ao ouvir as palavras de Ye Fan, Kaido ficou mais interessado. Ele perguntou ansiosamente, então posso ir diretamente para a ilha final? Aparentemente Kaido ainda sonha em se tornar o One Piece. Somente aqueles que chegaram à ilha final podem ser chamados de piratas. Ye Fan apertou sua mão e disse, nunca vi a ilha final e não sei onde ela fica, então não posso ir para lá. Kaido suspirou, parecendo um pouco desapontado. Disse, ei, é uma pena, mas mesmo que seja usado para viajar é uma coisa muito boa. Pode ser produzido em massa? É claro que as coisas recompensadas pelo sistema não são produzidas em massa. Ye Fan disse, consegui pesquisar isso por acidente. Pensei em muitos métodos, mas não consegui copiar o segundo. Depois de ouvir a resposta de Ye Fan, Kaido perdeu o interesse em Zizaumen. Como a habilidade de fruta de espécies de bestas fantasmas, frutas de peixe e forma de dragão azul. Kaido é uma das poucas habilidades de frutas que podem voar livremente. Ele pode voar sozinho, ignorar o Cowbelt e a Headline, e não leva muito tempo para chegar a lugar nenhum. Esta porta livre não é um momento muito importante para Kaido. Kaido até usou sua habilidade de voar pelo mar, na esperança de encontrar a lendária ilha final, mas infelizmente falhou. Este ponto também foi estudado por Ye Fan em sua vida anterior. As 4 runas históricas vermelhas representam 4 coordenadas. A interseção em forma de cruz é a ilha final, portanto não há necessidade de encontrar 4 textos históricos. Se você tiver sorte de 2 yuans e azar de 3 yuans, poderá encontrar as coordenadas onde A e B formam uma linha reta. Contanto que você caminhe de A para B, inevitavelmente encontrará a ilha final no caminho. Essa ideia é razoável no Blue Star, porque as ilhas do Blue Star ficam apenas no mar. AD. Mas em One Piece World, há Sky Island, que tem 10.000 metros de altura, e a Ilha dos Homens Peixe, que tem 10.000 metros de profundidade. Mesmo a ilha final pode não estar neste mundo, mas em outro espaço. É por isso que se as 4 coordenadas não forem encontradas, nunca será possível chegar à ilha final. Kaido quer confiar na habilidade de voar e encontrar a agulha no palheiro para encontrar a ilha final, que é apenas um sonho. Kim pareceu muito feliz ao ouvir as palavras de Ye Fan. Ele também queria injetar o medicamento genético rapidamente para poder derrotar Jin com suas próprias mãos. Kim disse, meu genro, vamos agora ao de Reis Rosa, comprar os materiais mais cedo e fazer o medicamento genético mais cedo. Ye Fan gostou muito dessa sugestão. O tempo é o ponto central da trama e Ye Fan não quer perder tempo. Por que você se preocupa tanto com Summit War, exceto para compensar arrependimentos de infância? Ye Fan suspeita que quanto maior a cena em que ele muda o enredo, mais benefícios ele poderá obter.
Poderia realmente mudar o Summit War, talvez ele pudesse obter uma super habilidade. Caso contrário, com a força atual, sem mencionar que Imagem, o deus dos dragões celestiais, não pode ser derrotado. Mesmo aqueles 5 anciãos que são mais fortes que o Marechal, não podem ser X a eles com apenas um Kaido. Qin seguiu Ye-Fan e saiu por uma porta. Eles chegaram ao palácio de Doflamingo de Reis Rosa. O apelido de Doflamingo é mais palhaço. Mas as pessoas comuns não ousam chamá-lo de palhaço. Apenas um homem grande como Kaido se atreve a chamá-lo assim. Ye-Fan odeia muito caras como Doflamingo. Ele não apenas transformou o povo de um país em fantoches, mas também foi o maior traficante de armas e de seres humanos no mundo subterrâneo. Pode-se dizer que sua infância miserável fez com que o palhaço estivesse disposto a fazer qualquer maldade por dinheiro. No momento, porém, os piratas das feras precisam de alguém como ele. Neste mundo, basicamente qualquer coisa pode ser comprada de um palhaço. Capítulo 17. Vendo o homem que apareceu de repente em seu palácio. Embora esse homem fosse muito bonito, ele foi capaz de entrar furtivamente em seu lugar importante silenciosamente. O povo dos piratas Don Quixote ficou imediatamente nervoso. Pika gritou: "Bastardo, como você ousa entrar furtivamente no território de nossa família Don Quixote?" O soco de Pika, do tamanho de um saco de areia, voou e atingiu Ye-Fan na cabeça. Plague King andando atrás de Ye-Fan, vendo alguém se atrever a atacar o genro, como ele poderia ser educado. Não importa quem veio, ele balançou o punho maior que a frigideira e deu um soco nele. Pika veio muito rápido. A velocidade de ser atingido por King é mais rápida. Com grande força, King bateu sozinho em Pika na parede do palácio próximo. Doflamingo, sentado no trono, viu King saindo de trás da porta. Parecia muito surpreso. Mas como era um conhecido e seu grande cliente, Doflamingo ignorou Pika, que foi espancado contra a parede. Disse: "Fufufu, hahaha, Plague King, por que você apareceu de repente no meu site? King Coringa, não nos vemos há muito tempo. Hoje nós, piratas das feras, temos um grande negócio para você." Ouvi dizer que é um grande negócio. Os membros dos piratas Don Quixote, que guardavam nervosamente ao lado deles, imediatamente relaxaram bastante. Desde que não seja guerra. Recentemente, pessoas dos piratas das feras têm saqueado por toda parte, e há até relatórios de inteligência de que eles não apenas atacaram os outros 4 imperadores, mas até ganharam dinheiro do céu. No Novo Mundo, os mais ricos são os piratas Don Quixote. Doflamingo detém o monopólio da Akuma no Mi feita pelo homem, do mercado de escravos e da maior parte do comércio clandestino de armas. Pode-se dizer que Doflamingo é mais rico que os outros 4 imperadores. Se os piratas das feras realmente enlouquecessem, talvez não roubassem seus piratas Don Quixote. Em termos de riqueza, além do Rei Dourado, mesmo muitas famílias de dragões celestiais não são tão ricas quanto a família Don Quixote. Em termos de força, eles são muito inferiores aos piratas das feras, o que também deixa a recente família Don Quixote muito nervosa. Agora que é um negócio, é a atividade preferida da família Don Quixote. Doflamingo sorriu ainda mais. Dizem que vocês, piratas das feras, ficaram ricos recentemente e não sabem que tipo de grande negócio querem fazer. Minha família Don Quixote pode fornecer recursos para qualquer coisa. Como as 4 forças subterrâneas das trevas, Doflamingo tem essa força. Plague King, quanto mais materiais nesta lista, melhor. Quem joga para Doflamingo um pedaço de seu pergaminho, cheio de ingredientes para o T-vírus perfeito. Doflamingo como empresário que faz de tudo. Vi imediatamente o valor do material acima. Disse: esses materiais não são fáceis de manusear. Muitas coisas só podem ser feitas pelas máquinas do reino futuro. Plague King, nós, os piratas das feras, não temos falta de dinheiro. Precisamos de tantos materiais quantos tivermos. Doflamingo, mesmo sendo a família Don Quixote, existem apenas 100 exemplares no máximo, e precisamos trabalhar muito para coletar o resto. Plague King, quero 100 cópias quantos baileis. Doflamingo, pelo menos 1 bilhão de baileis. Exceto nossa família Don Quixote, esses materiais não podem ser comprados em nenhum outro lugar. Ye-Fan, seu preço é muito alto, só podemos dar no máximo 500 milhões de Pelé. Doflamingo originalmente pensava que Ye-Fan era apenas o irmão mais novo de King, e não importa o quão bonito Ye-Fan fosse, ele ainda era apenas um novato. Neste momento, a Doninha não havia relatado a situação a Sengoku e sua recompensa não havia se espalhado por todo o mundo. Vendo que Ye-Fan se atreveu a intervir no que estava discutindo, a expressão de King era bastante natural. Parece que este jovem desconhecido tem um status elevado nos piratas das feras. Doflamingo, 500 milhões é muito pouco. Esses materiais são realmente muito difíceis de coletar. O futuro reino da tecnologia foi destruído há muito tempo e as máquinas que podem ser bem preservadas são muito raras. Ye-Fan, 500 milhões de frutas e 100 peças, não aumentaremos o preço e nós, piratas das feras, compraremos por um longo tempo, assim como a Akuma no Mi feita pelo homem. O quanto você quiser, este é um longo prazo negócio, é melhor você pensar bem. Doflamingo disse: eu não te conheço. Sua decisão representa Kaido? Plague King, Ye-Fan é o genro de nossos piratas das feras, e agora o número 2 dos piratas das feras. No passado, o segundo personagem de Beas Pirates era Jin, e o terceiro personagem era King. Mas King sentia que ele e Ye-Fan eram o mesmo tipo de pessoa, e ambos gostavam de estudar tecnologia. Então King classificou Ye-Fan à frente de Jin. Ao ouvir o que King disse, Doflamingo ficou chocado. Ele sabia que Kaido tinha uma filha que foi criada por seu filho, mas nunca soube que a filha de Kaido era casada. Doflamingo disse: como é uma compra de longo prazo, posso concordar com a condição de comprar 100 cópias de 500 milhões de baileis. Os dois lados chegaram alegremente aos detalhes da transação.
Plague King se virou e voltou para a porta, carregando uma grande caixa contendo 500 milhões de baileis, e a colocou no palácio de Doflamingo. Pessoas da família Don Quixote trouxeram rapidamente mais de 100 materiais. Doflamingo disse, nossa família pode preparar cerca de 100 materiais todos os meses. O significado é óbvio, são necessários 500 milhões de baileis todos os meses. Este preço não é muito para os piratas das feras que acabaram de roubar o ouro do céu. Ifan disse, não se preocupe, os piratas das feras podem comer 1000 porções por mês. Ao ouvir essa resposta, o sorriso de Doflamingo ficou ainda mais feliz. Se for apenas um negócio de 500 milhões de baileis por mês, não será um grande negócio. Sua capacidade atual é de apenas 100 materiais por mês. Mas ele pode expandir a capacidade de produção da fábrica a qualquer momento, e esses fantoches não precisam de salário de qualquer maneira. A capacidade de produção mencionava 1000 exemplares por mês, ou seja, 5 bilhões de baileis. Também é um grande negócio para Doflamingo. Você sabe, a recompensa por 4 imperadores é de apenas 5 bilhões de baileis. A última vez que Doflamingo fez um negócio de 5 bilhões de baileis foi quando o Op Op Fruit foi obtido e esse negócio faliu. Os membros da família Don Quixote alegremente mandaram Iefan e Qin até a porta. Observá-los passar por um portão, sair diretamente do palácio do irmão Ming e retornar para a Ilha dos Fantasmas. Doflamingo disse, essa habilidade não é ruim. É muito conveniente para negociar. Verifique essa pessoa chamada Iefan e por que os piratas das feras compraram esses medicamentos recentemente. Pica, vou providenciar alguém para fazer isso agora e não deixe de dar uma olhada. Acabei de falar e um pássaro entregador de jornais veio do céu. Doflamingo viu rapidamente a oferta de recompensa na manchete. É interessante, a primeira recompensa chegou a 150 milhões do recém-chegado de Bailey, genro de Kaido das Feras. Capítulo 18. Com a ajuda de Plague King, Iefan rapidamente fez 100 cópias da poção perfeita do vírus T. E as doses desses medicamentos são diferentes. De acordo com as instruções, o melhor volume de injeção é 300 ml. O volume mínimo de injeção é de 100 ml. O próprio Iefan, assim como Yamato, seu sogro Kaido, os 3 Kanbans, etc., são naturalmente a injeção perfeita de 300 ml de remédio para vírus T. Entre Feilubal, os muito leais Hunti e Peg Van têm naturalmente 300 ml. Pessoas de lealdade medíocre, como Fuzifu, injetaram apenas 200 ml. Já o espião da marinha, X-Drake e outros, foram naturalmente injetados com 100 ml. Este ponto, apenas Iefan e Kaido sabem. Embora Kaido não saiba quem é o espião, Kaido é muito astuto e consegue distinguir claramente quem é o mais leal a ele. Só para surpresa de Kaido, Iefan acabou de chegar ao Beas Pirates hoje. Ele saberá se seus subordinados são leais ou não. Isso fez Kaido apreciar Iefan cada vez mais. Um homem tão capaz deveria ser capaz de ajudar Yamato e herdar seus piratas das feras no futuro. Kaido das feras costumava ter muita inveja da Big Mom. Embora o grupo pirata da Big Mom seja o mais fraco dos 4 imperadores. Mas os quadros abaixo deles são todos filhos da tia, especialmente o cara chamado Katakuri, que provavelmente herdará a posição de tia no futuro. E eu só tenho uma filha e ainda penso em imitar Kozuki Oden contra mim mesmo todos os dias. Felizmente, atendi ao último desejo de minha esposa e deixei Yamato e seu noivo se casarem tarde. Em apenas alguns dias, Iefan mudou a atitude de Yamato. Agora Kaido, quanto mais ele olha para Iefan, mais satisfeito ele fica. Com sua própria força e capacidade de controlar seus subordinados, ele é realmente um genro perfeito. Kaido disse, sim, Fan, você esteve ocupado o dia todo. Yamato esteve procurando por você 5 vezes. Volte para o seu quarto e acompanhe Yamato. Só então Iefan percebeu que sair esta manhã para criar o T-Vírus perfeito, roubar o ouro do céu e lidar com o palhaço Doflamingo não é realmente um dia inteiro livre. De volta ao seu quarto, vi Yamato ainda brandindo uma massa no campo de treinamento. Iefan disse, querida, estou de volta. Yamato imediatamente largou a massa e disse com raiva, meu pai malvado realmente usou você como escravo, trabalhando de manhã à noite. Iefan, é bom estar ocupado, caso contrário, esses subordinados pensariam que sou um molenga. Yamato, quem se atreve a dizer que você é mole? Eu bati nele até a morte com um pedaço de pau. Meu marido não ouviu você me contar histórias o dia todo hoje. Iefan, então vou contar a história de uma menina colhendo cogumelos. Um dia, uma menina encontrou muitos cogumelos, 1 ou 2. Yamato, marido, você está necrótico. Quanto a Kaido, não há descanso. Kaido ainda gosta muito da força de seus oponentes. Agora está testando quanto a força de seus subordinados melhorou. A primeira a ser testada foi Peg Van. A fruta de Peg Van é a antiga forma de espinossauro da fruta do dragão Zoan. Quando luta, ele gosta de se transformar em um espinhoso e usar seus dentes extremamente afiados para despedaçar o inimigo. Depois de tomar o vírus T perfeito, sua habilidade em frutas também evoluiu. A aparência ainda é a do Spinosaurus, mas com uma camada extra de armadura grossa como Godzilla. Deixe a defesa de Peg Van melhorar bastante. Peg Van, que já era durável, tornou-se agora completamente uma fortaleza móvel. Sua irmã mais velha, Hunti, tem um chifre de unicórnio crescendo em sua testa. Deixe Hunti, que gosta de dar cabeçadas nas pessoas, ser mais letal. Isso não é o mais importante. O mais importante é a buzina recém-adicionada de Hunti, que pode emitir luz laser e atacar diretamente o inimigo de longa distância. E o dano não é pequeno. A eficácia de combate de Feilubal melhorou muito novamente. Mas apenas Hunti, Peg Van e Black Maria melhoraram mais. Como restavam 3 pessoas, não foi a injeção perfeita de 300 ml do T-Vírus. Não o suficiente para que suas habilidades de fruta sejam atualizadas. Claro, isso não atraiu a atenção de Feilubal.
Eles sentiram que a habilidade da fruta poderia ser atualizada novamente, afinal, era apenas um pequeno evento probabilístico. Depois veio o teste dos 3 quadros Kanban. Todos eles também ganharam novas habilidades, até mesmo Kaido das Feras. Ele adicionou uma nova habilidade. Pode-se dizer que a força de todos os piratas das feras disparou durante a noite. 5 horas depois, Yamato finalmente terminou de colher cogumelos, apoiando-se um pouco fracamente na cama. Iefan disse: Yamato, quero que você seja o general de Wano Kuni. Yamato, mas não tenho interesse em ser general. Iefan, você nem sempre quis alimentar e vestir o povo de Wano Kuni? Acontece que o relógio de ouro que trouxemos pode ser trocado por muita comida e matar Kurozumi. Orochi pode impedi-lo de se tornar o general de Wano Kuni. Sem a opressão de Kurozumi Orochi, o povo de Wano Kuni pode ter uma vida mais feliz. Ouça a persuasão de Iefan. Yamato ainda estava um pouco nervoso. Mas posso fazer isso? O general quer administrar um país, infelizmente não consigo fazer isso bem. Iefan, não se preocupe, com minha ajuda você com certeza se tornará um general admirado por todos. Yamato, marido, você é tão gentil. Com sua ajuda, tenho confiança. Yamato, que estava exausto de tanto tempo colhendo cogumelos, logo adormeceu. Neste momento, Iefan finalmente teve a oportunidade de verificar o sistema. Com certeza, um ponto de virada foi adicionado e a loteria poderia ser sorteada novamente. No entanto, no ponto da trama de hoje, Iefan ainda não sabe se conseguiu isso porque roubou o ouro celestial ou porque derrotou tantos dragões celestiais que Luffy não conseguiu vencê-lo depois de 1 mês e meio. Iefan clica para sortear um prêmio. A roleta da loteria gira rapidamente. Este sorteio da loteria ocorreu em um mundo cômico muito impopular. Como tinha muito medo da dor, ordenei todas as defesas. A nova habilidade de Iefan é o valor de defesa do Maple. A intensidade desse mundo é muito menor do que o mundo dos piratas onde Iefan está agora. Portanto, Iefan não sabe em que nível está o valor de defesa de 900 pontos do Maple no mundo dos piratas. Se ele conseguir alcançar a capacidade defensiva do armamento em Mementaraki, será de fato uma grande melhoria para ele. Mas se for como a defesa do corpo de ferro, a habilidade mais inútil ou mesmo mortal em Marine Six Styles, é uma habilidade completamente inútil. Corpo de ferro é conhecido como a habilidade número 1 para matar. Isso porque é uma habilidade que pode ser facilmente esquivada, mas é preciso usar o Iron Body para se defender. Quando o Iron Body é usado, ele não pode se mover. Facilmente atingido por inimigos e depois derrotado. Luffy adora usar Iron Body por causa de muitos inimigos, então ele derrotou muitos inimigos que são mais fortes que ele. Portanto, é chamada de primeira habilidade de Shinigami no mundo pirata. Capítulo 19. Depois de acordar no dia seguinte, Iefan encontrou Hunti. A capacidade de frutas de Hunti evoluiu depois de tomar o vírus T perfeito. A atitude em relação a Iefan também é excepcionalmente boa. Segurando o braço de Iefan, ele disse suavemente: Meu genro, o que há com você vindo me ver tão cedo? Iefan disse: Quero testar minha defesa e pensei em sua arma umedecedora. Hunti, senhor, não brinque comigo. Minha pistola de cabelo não é algo que as pessoas comuns possam pegar. Iefan, sua garota boba, só não cubra isso com armamento em Mementaraki, eu realmente não consigo impedir a elementalização. Hunti, mas uma pistola que não cobre o armamento aqui não tem alma. Iefan coçou a cabeça, parecia ter encontrado a pessoa errada. Talvez aquele cara, Peg Van, fosse melhor do que o arrogante e estúpido Hunti para esse tipo de coisa. Justamente quando Iefan estava prestes a encontrar Peg Van, Hunti de repente disse algo. No entanto, Hunti está disposto a usar uma arma de cabeça que não seja coberta pela cor armada para o genro. Você garota, como você pode dizer uma coisa dessas? Seu rosto ainda está vermelho. Pessoas que não sabem acham que estou brincando com você. Iefan não sabia. Hunti realmente pensou que Iefan estava brincando com ela. Hunti pressionou suavemente a testa contra a de Iefan. Ele já fechou os olhos nervosamente. Sua boquinha ansiava por alguma coisa. Espere, eu realmente quero que essa mulher entenda algo errado. Sem usar qualquer força, quando as testas de um homem e de uma mulher se tocam, muitas vezes a cena por trás é de fato um elo de onda. Não admira que Hunti também possa corar. Esse mal-entendido é um pouco grande. Se eu soubesse antes, teria procurado Peg Van. Iefan está hesitando em beijar ou não, de qualquer forma, o clima já está aqui. A porta da sala se abriu de repente. Peg Van gritou em voz alta: Irmã, vamos tomar café da manhã. Peg Van, que acabará de falar, arregalou os olhos de repente. O que minha irmã e meu genro estão fazendo? Iefan de repente sentiu uma força enorme e recuou. Hunti gritou furiosamente: Pei, Van, como você ousa entrar na minha casa sem bater? Peg Van se sente injustiçada, senhora. Vou bater na porta sempre que entrar no seu quarto. Mas neste momento, sua cabeça de homo ainda reagiu rapidamente. Peg Van bateu a porta. Irmã, vou tomar café da manhã sozinho. Você e o genro estão conversando devagar na sala. Peg Van, que saiu rapidamente, apertou o coração que batia violentamente. Felizmente, ele correu rápido o suficiente. A julgar pela expressão de Hunti, ela parecia estar me dando uma pistola de cabelo. Ele não pensa mais no motivo pelo qual o genro está no quarto da irmã. Tive sorte de não ser atingido por uma pistola umedecedora. Parece que eu deveria evitar minha irmã hoje. Iefan se sente péssimo. Peg Van não sabe o quão alta é a voz dele? Desta vez, todo Onishima sabia que ele estava no quarto de Hunti. Yamato não se importa nem um pouco. Seu sogro barato vai lutar por sua filha? Escolhi Hunti em vez de Peg Van, simplesmente porque Hunti gosta de bater nas pessoas com a cabeça, o que é melhor do que aquele cara Peg Van, que gosta de morder. Quem gosta de ser banhado pela saliva de Peg Van? Claro que a testa de Hunti fica melhor. Mas agora, temo que todos os piratas das feras estejam entendendo mal alguma coisa, para evitar qualquer mal-entendido. Iefan não teve escolha a não ser dizer:
Hun-Ti, vamos para a arena de artes marciais lutar? É um pouco constrangedor estar no seu quarto. Neste momento, o rosto de Hun-Ti estava vermelho, mas seus olhos estavam cheios de raiva. O rubor é por causa de Ye-Fan, e a raiva é por causa de Peg-Van. Esse cara, Peg-Van, gritou tão alto para que Yamato não entendesse mal. Vendo a proposta de Ye-Fan, senti que ela ainda estava na arena da competição e poderia derrotar Ye-Fan levemente na frente de todos para esclarecer o mal-entendido. Então os dois vieram para a arena. Nas arquibancadas ao redor, muitos piratas das feras se reuniram. A voz alta de Peg-Van acordou muitas pessoas que gostam de dormir até tarde. Quando todos souberam que Hun-Ti iria competir com o genro, todo mundo que conhece esse assunto tem uma grande curiosidade. Todos também estão muito curiosos sobre a força desse genro misterioso. Basha e Shigi sussurraram. Você gostaria de apostar 10.000 baileis? Aposto que Hun-Ti vai ganhar. 10 fantasmas. Você me acha estúpido? Como o genro pôde concordar com Hun-Ti? Aposto que o genro não vai durar 10 minutos. Basha, aposto que o genro aguenta menos de 5 minutos. 10 fantasmas. Tudo bem, aposto com você, se o genro persistir por mais de 5 minutos, eu vencerei. Nas arquibancadas, muitos espectadores apostam um após o outro. Basicamente, ninguém apostou na vitória de Ye-Fan, basicamente apostaram em quanto tempo Ye-Fan conseguiria resistir. O ex-Hun-Ti já era muito poderoso, mas agora depois de tomar o remédio genético do genro, a capacidade de fruta mudou e é ainda mais assustadora. Neste mar, não há muitas pessoas que consigam vencer Hun-Ti e ninguém acredita que Ye-Fan possa vencer. Beas Pirates não é bom neste momento, há muitos bêbados e também muitas pessoas que gostam de jogar. A expressão de Hun-Ti também ficou séria. Não é a tímida Loli de agora. Hun-Ti disse, estou prestes a atacar, o genro está pronto? Ye-Fan disse, prepare-se, deixe o cavalo vir aqui. Hun-Ti imediatamente ativou a forma humano-dragão. Calculei no meu coração que com 30% das minhas forças conseguiria fazer o genro ficar alguns dias deitado na cama do hospital. Dessa forma, se eu bater no genro em público, ninguém deverá duvidar que gosto mais do genro, e Yamato não terá mais ciúmes e a irmandade será preservada. E Hun-Ti se decidiu. Assim que ela apareceu, ela usou sua melhor pistola e bateu na cabeça de Ye-Fan. Tudo em que Ye-Fan pode confiar é que ele acabou de ganhar poder defensivo do sistema. Embora a logia Thunderfruit seja poderosa, mas Ye-Fan só tem 2 dias e agora ele é Ye-Fan, então ele mal consegue usar o Haki de observação, o Haki de armamento e o Haki do conquistador, e ainda precisa de muito tempo de treinamento. Muito menos Ye-Fan, até mesmo o super talentoso Luffy. Demorou apenas 68 dias para ir para o mar, derrotou vários Shichibukai e enfrentou 3 almirantes diretamente, e ele não conseguiu aprender o armamento aqui. Luffy foi treinado por Garp com o punho de ferro do amor desde criança. Ye-Fan, um escritor de rua comum da Estrela Azul Longu em sua vida anterior. One Piece World, descendente de um general comum de um pequeno país. Não existe sangue nobre da família D, nem é cultivado por um professor poderoso. Antes de se tornar genro de Kaido, Ye-Fan nem sabia que sua mãe encontrou uma esposa tão excelente para si mesma. Então, em 2 dias, a habilidade de fruta e o poder de ataque de Ye-Fan não conseguirão nem mesmo quebrar a pele de Hun-Ti. A elementalização da logia não tem efeito na face de Hun-Ti, que pode ser facilmente armado com cobertura colorida. Felizmente tem o vovô Jin, que é mais forte do que qualquer linhagem no mundo pirata. Capítulo 20. Ye-Fan fez uma cruz com as mãos, cobrindo o rosto. Hun-Ti, contando apenas com a força do meu braço, não consigo parar minha arma para aumentar o cabelo. Ressalto. Houve um grande estrondo. A cabeça de Hun-Ti atingiu o braço de Ye-Fan. Oh, isso me machuca até a morte. Hun-Ti segurou a testa que estava ligeiramente vermelha pelo impacto. Ye-Fan, como seu braço pode ser tão duro, você não usou o armamento em Mementar aqui, pode segurar minha arma umedecedora. Hun-Ti pareceu muito surpreso, mas os outros piratas nas arquibancadas não acreditaram. Black Maria sorriu coquete e disse, Hun-Ti, sua atuação é demais, o genro ainda não aprendeu o armamento em Mementar aqui, se você agir assim de novo, não assistiremos. Os outros piratas que apostaram viram Black Maria falar e também seguiram o exemplo, afinal fizeram uma aposta. Senhorita Hun-Ti, sua atuação com a pistola é muito falsa, o braço do genro nem tremeu. Se a senhora Hun-Ti for ao cinema, ela definitivamente ganhará o prêmio Pirate Golden Horse de melhor atriz. Essas pessoas basicamente apostaram que Ye-Fan não conseguiria segurar Hun-Ti por 5 minutos. Se Hun-Ti continuasse fingindo atacar assim quanto mais 5 minutos, mesmo 5 dias não seria capaz de derrotar Ye-Fan. Para seu próprio Bailey, eles também seguiram Black Maria e zombaram de Hun-Ti juntos. Se fosse antes, eles definitivamente não teriam ousado fazer isso. O rosto de Hun-Ti estava cheio de linhas pretas, embora ela não tenha usado armamento em Mementar aqui agora, mas usou 30% da energia. Com tal poder, muitos contra-almirantes da marinha, piratas com dezenas de milhões de recompensas no mar, serão gravemente feridos por tais ataques. Não esperava que o genro carregasse. Além disso, a força do choque fez com que sua testa sentisse uma leve dor pela primeira vez. Hun-Ti pensou, isso não é bom, o mal-entendido de todos está piorando. O genro deve resistir, não morra desta vez. Hun-Ti por sua própria inocência. Desta vez, a arma de umedecimento não economizou força e até cobriu o armamento aqui. Na testa de Hun-Ti havia um ponto preto. Vendo essa situação, Black Maria disse apressadamente, Hun-Ti, o que você está fazendo? O genro não conhece o armamento em Mementar aqui, você vai matá-lo. Usei armamento em Mementar aqui quando vi Hun-Ti. Será que o ataque agora não foi realizado por Hun-Ti? Quando o genro se tornou tão poderoso? Mas era tarde demais para Black Maria impedir isso. Hunt bateu forte no braço de Ye-Fan com a pistola de cabelo. Ye-Fan imediatamente sentiu uma força enorme. É um grande poder, não uma grande dor. Ye-Fan, que tem a super defesa do Maple, sua defesa não foi derrotada. Mas a força de Ye-Fan não é suficiente.
Depois que Yefan tomou o remédio perfeito para o vírus T, ele agora é mais forte que as pessoas comuns e pode levantar pedras pesando centenas de quilos. Esse tipo de poder não é suficiente na frente de Hun-Ti, que pode facilmente esmagar dezenas de toneladas de pedras em pedaços. Yefan ainda mantém uma postura defensiva. Ambos os pés afundam profundamente no chão, mesmo contando com um enorme atrito com o solo. O corpo de Yefan também se movia rapidamente para trás. Estrondo. Acertou a rocha atrás da arena. Wano Kuni é o berço da Pedra do Mar. Como arena para os piratas das Feras Kaido, as paredes defensivas circundantes são naturalmente feitas da Pedra do Mar mais dura. O movimento do corpo de Yefan para trás foi bloqueado. Alguns piratas próximos disseram com entusiasmo: "Não, apresse-se, ligue, o genro não vai ser espancado até virar bolo de carne." Yefan, por que você está gritando? Ainda não fui derrotado. Yefan descobriu que, embora não fosse forte o suficiente, foi lançado diretamente voando dezenas de metros. Mas eu realmente não me machuquei, nem um pouco de dor. Como esperado, Maple tem muito medo da dor. Essa defesa é muito legal. Yefan caminhou novamente até o meio da arena. Disse ao atordoado Hun-Ti: "Vamos continuar." Assim que a pistola hidratante acabou, Hun-Ti se arrependeu. O golpe de agora não poderia realmente matar o genro, então como ela enfrentaria Yamato no futuro? Vendo que Yefan está bem, Hun-Ti finalmente soltou seu coração nervoso. Ouça Yefan dizer para continuar. Hun-Ti saltou 2 vezes apressadamente e saiu correndo da arena. Disse: "Admito a derrota, vá procurar outra pessoa para competir." Embora chocado com a defesa de Yefan, Hun-Ti não se atreveu a competir mais. Com tanto poder, se o genro se machucar, não poderei explicar ao Yamato. Se Yefan não tivesse se ferido, onde estaria o rosto de Fei Liu Bao? De qualquer forma, o ataque de agora provou que ele não pode machucar Yefan com todas as suas forças. Outros não podem espalhar boatos sobre si mesmos e sobre Yefan. Tendo alcançado seu objetivo, Hun-Ti imediatamente optou por fugir. Veja que não há emoção para assistir. As pessoas na arena das artes marciais se dispersaram imediatamente. Apenas Black Maria permaneceu. Como amante de Kaido, Black Maria é indiscutivelmente a mais leal dos piratas das feras. Meu genro, não esperava que você se tornasse tão poderoso. Isso realmente me surpreendeu. No futuro, você será uma força de combate indispensável para os piratas das feras. Yefan, acredito que dentro de alguns dias me tornarei o mais forte além do meu sogro. Ouça esta resposta confiante. Black Maria congelou por um momento, depois disse com um sorriso: "Estou ansiosa para que este dia chegue em breve." Agora Yefan tem os piratas das feras como sua propriedade. Naturalmente não permitiria que um script fosse morto pelos piratas do chapéu de palha de Luffy. Nem os dragões celestiais poderão manipular secretamente os piratas das feras. Yefan também tem suas próprias ambições. Quando ele não conseguiu um pai dourado, Yefan só queria sobreviver com segurança neste mundo perigoso. Agora que ele tem Papadin, como ele ainda poderia viver de uma forma tão comum? Ele não deve apenas chegar à ilha final, mas também derrotar Imagem e se tornar o deus do mundo pirata. Este é o objetivo de Yefan. A habilidade adquirida neste ponto da trama hoje é um grande salto de força para Yefan. Embora o poder de ataque de Yefan ainda esteja fraco agora, mas o atual Yefan não é alguém que pode matar alguém. Forte poder defensivo, apenas aqueles que têm uma recompensa de mais de 1 bilhão de baileis são elegíveis para causar danos a si mesmos. Não existem muitas pessoas assim neste mar. Em outras palavras, a segurança de Yefan está pelo menos garantida. Então, o que preciso mudar agora? Estou correndo contra o tempo, chegando cada vez mais perto da Guerra do Cúpula. Logo, Yefan pensou em algo para mudar o enredo. Ao mesmo tempo, é também a coisa preferida de quem assiste Piratas. Isso é para matar Momonosuke. Como futuro general de Wano Kuni, Momonosuke, que tem a forma de besta fantasma, fruta de peixe e dragão rosa, ainda é uma galinha fraca. Com sua força atual, é muito fácil matá-lo, e ele também pode pegar uma fruta da besta fantasma. Como Yefan pode abandonar algo que mata 2 coelhos com uma cajadada só? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.